Livros da Pizza, um podcast de Sérgio Duarte, Bruno Henriques, um exercício de masoquismo. Esta música que estão a ouvir é royalty free. Olá, bem-vindos ao último episódio de Livros da Pizza. Constitui um grande alívio para as pessoas que fazem este podcast terminar uma temporada, sabendo que é para a vossa alegria, mas nem sempre é para a nossa alegria. Fui a ler muita merda ao longo de alguns meses. e este é particularmente merdoso. E portanto, eu acho que devemos entrar já. Sérgio, que livro é que tu escolheste para trazer para o último episódio? Que livro que nós escolhemos. Escolhemos, anda. Não fui eu que escolhi sozinho. Mas pronto, foste tu que leste, foste o herói, o último herói desta temporada és tu. E o livro é A Última Madrugada do Islão, de André Ventura. Para quem não conhece, é um grande fã de Bryan Adams. E eu faço esta referência. É de facto um fã de Bryan Adams. Porque, se bem te lembras, há uns episódios falámos do livro da Marta e a música que acompanhou a primeira noite de A sexo. performance de sexo. Foi uma música de Bryan Adams. E acho curioso termos escolhido para finalizar a temporada o livro que é de um fã de Bryan Adams e outras coisas também. Posso dizer só algumas coisas antes de tu entrares Força. no episódio, que é, vamos dizer isto de forma clara, nós temos um outro projeto em que não damos a cara, não é? Pelo menos não damos o nome, não estamos em nome próprio, não é? O Jovem Conservador da Direita, e muitas vezes atacamos André Ventura, nem lhe chamamos André Ventura nesse outro projeto. Aqui nós escolhemos o André Ventura por ser o André Ventura, mas vamos atacá-lo. Posso dizer isso? Sim. Não por ser o André Ventura, mas pela merda que ele escreveu. Está tudo ligado. Está tudo ligado. Okay. E eu não queria ir com esse preconceito de ser o André Ventura. Eu fui de mente aberta. Um gajo vai, porque já sabia coisas deste livro. Então espera, sim. Imagina, vou-te colocar neste... É um preferias, sim. Não é um preferias, mas imagina que tu tens um preconceito pelo André Ventura, lias esse livro e o André Ventura passava a ser o teu autor preferido, ao ponto de tu, sempre que estavas com ele pensava, pronto, já me veio atacar pelas políticas? Não, eu gostava mesmo que escrevesse um novo romance. O que escreveu mudou a minha vida. Acho que nunca mais vou conseguir ler outro autor sem a sua qualidade. Qual Bolanho, qual Dostoiévski, qual caralho. André Ventura para mim. Tinha-se medo, por acaso. Tinha medo de não ser o meu preferido, mas ler isto e dizer, o gajo até é esperto. Não. Okay. Se eu tinha preconceitos sobre ele, como Ficaste pessoa, aliviado? Não fiquei aliviado. Ficaste aliviado esse livro ser uma merda? Confirmou a minha suspeita sobre ele como pessoa. E se calhar antes de analisar o livro em si, eu voltei a ouvir o episódio do Entre Deus e o Diabo, do podcast do Expresso, conta a ascensão do André Ventura e o percurso dele, e há lá um episódio em que fala sobre o André Ventura autor e conta um pouco o background deste livro. E este livro revela muito sobre o André Ventura como pessoa, que é um narcisista que queria ser famoso, mas sem nada por detrás que justificasse que ele fosse famoso. Ele queria escrever livros, mas é um escritor sem talento absolutamente nenhum. Eu estava aqui a tentar fazer um rewind, não é? Um volta atrás. Todos os livros que nós escolhemos foram editados por editoras a sério, não foi? Foi. Ou seja, houve alguém, um editor, que chegou ao pé de um determinado autor e disse, olha, podias-me escrever um livro. Ou um autor envia um manuscrito e uma editora gostou. Sim. Pronto. Há que dizer que neste último episódio estamos a falar de um livro editado na Chiada Editora. É um centro de cópias, não é? É um centro de cópias de pessoas que têm dinheiro para editar livros. Um centro de cópias glorificados. Sim. E quando vêm livros da Chiada Editora, eu queria que as pessoas soubessem que os autores são obrigados a pagar a edição e a ficar com mais de metade das cópias. Sim. Ok? Ele diz isso no Expresso. Ok, pronto. Mas caso não soubessem, não é só o André Ventura. Isto aconteceu a todas as pessoas que tinham de escrever sobre poesia quando estão a olhar para o mar e têm muitas coisas a dizer sobre pôr do sol e pôr do sol no plural, que eu não sei como é que se diz. Pôres do sóis, pôres do sol, pôres do sol. Pôres do sol. O André Ventura foi uma destas pessoas que tinha muitas editoras onde podia editar, se o livro tivesse qualidade. Eu não quero ser pretencioso nesse aspecto, porque há pessoas que editam livros de merda em editoras. E há livros muito bons que não chegam a ser publicados. Correto. Também há. Não é o caso. Não é o caso. Aliás, e é pena, porque se este livro fosse muito bom e tivesse sido um sucesso, provavelmente ele se calhar não seria político. Ok.
E, no fundo, isto nós vamos analisar as aguarelas do Hitler, do líder do Chega, não é? Se o Hitler tivesse sido um excelente pintor, não é? Se calhar tinha-se evitado muitos problemas. Ok. Da mesma forma que se este indivíduo se tivesse revelado como escritor, também... Opa, e é o tipo, só para dizer, ele tinha escrito um livro antes deste, O Montenegro, sobre um ciclista com SIDA. Pronto. Como é que ele apanhou SIDA? Andou de bicicleta sem selim? Não vi essas piadas. Não sei. Okay. Não li esse livro. Aliás, eu preferia ter lido esse livro do que este. Okay. Acho que seria mais interessante. Mas já não está à venda. E este estava e já não está. Eu fui ver ao site, nós devemos ter adquirido um dos últimos exemplares. E então, o tipo, o André Ventura, como fura-vidas, andou a tentar propor ao Fernando Seara, presidente da Câmara de Sintra e comentador do Benfica na televisão, escrever uma biografia dele. É o tipo de pessoa que olha para o Fernando Seara e diz: este gajo é mesmo interessante. Quem me dera passar tempo com ele para lhe escrever uma biografia. E neste momento está o país inteiro fogou. No mercado editorial não há nenhuma biografia. A quantidade de pessoas já se dirigiu a livrarias a pedir biografias do Fernando Seara. E eu estou a imaginar, este livro é uma espécie de 50 sombras de Maomé. Tem muito sexo. E eu estou a imaginar a biografia de Fernando Seara, cenas sexuais dele e as de Sousa. Pois é, que eles foram casados. Ia ter de acontecer. Mas pronto, o gajo, ele dedica, primeiro as dedicatórias não, os blurbs que ele colocou no livro, de pessoas que leram o livro e acharam extraordinário. Foi o Mário Vargas Llosa? Não, há um tal de Pablo Cortés, da Universidade de Leicester, que diz, sem dúvida, o livro mais polémico da década. É sempre bom dizer. Ele sequer só leu este livro nesta década. Sim. E este académico confirmou... Ou então só leu Uma Aventura. Sim. Para mim não foi polémico Uma Aventura. Mas este tipo confirmou ao Diário de Notícias que de facto fez este comentário. Já o professor nigeriano Olufemi Amao, da Brunel Law School, disse que nunca na vida leu este comentário. E qual foi o comentário? E o comentário dele é o seguinte: um poderoso manifesto contra o fundamentalismo islâmico de um dos mais promissores escritores da nova geração. O gajo me disse isto. Ok. Alegadamente. De que ano é este livro, Sérgio? O livro é 2009. Isto é uma segunda edição. A primeira terá sido comprada por próprio André Ventura para ter direito a uma segunda edição. Eu já explico isso. O podcast do Expresso conta também essa história, mas quando o livro é lançado, era um André Ventura desconhecido, a lançar um livro pela Chiado Editora, e chegaram aos jornais comunicados a dizer que ele estava a ser perseguido por fundamentalistas islâmicos. Lembras-te disso? Não. Sim, pronto. Não foi verdade. Não sabias dessa história? Eu não. Pronto. E então ele tentou criar um buzz mediático de que este livro, ele estava a ser perseguido. A Chiado Editora teve de cortar algumas partes do livro para... Ou seja, a Chiado Editora podia ter sido o nosso Charlie Hebdo, é isso que estás a dizer? Não, o gajo tentou ser uma espécie de Salman Rushdie. Exato. Só que ninguém leu a merda deste livro, muito menos os fundamentalistas islâmicos. Imagina um fundamentalista islâmico entra no hard drive da Chiado Editora e diz: não, este livro não pode sair. O Ayatollah Khomeini não lhe lançou uma fátua? Sim. E então... já este marketing manhoso é mesmo de quem não tem puta de vergonha na cara. Que ele continua a dizer que aconteceu. Não há provas de ameaças nenhumas. Não há nenhum muçulmano na internet a dizer matem este nada. No entanto, agora se calhar há. Pois, mas agora acredito não que haja. Não pelo livro. Mas era o mesmo. Este tipo de marketing era o mesmo que nós, por exemplo, andarmos aí a dizer que o Raul Minhal mandava atrás de nós com um pau para promover o podcast. Sim. Que ele anda. Mas era errado nós também usarmos isso para marketing. Porque não temos provas físicas. Não temos o Raul Minhalma a dar um pontapé na gramática numa mensagem que nos mandou no Instagram, não é? Não temos, não existe. Temos isso. de outro autor, mas do Raul Minhalma não temos. Sim. No fundo é o incêndio do Reichstag, do marketing, não é? Vou inventar que me estão a fazer dizer que mal. a Noite das Facas Longas do André Ventura foi um momento imaginado por ele. E o tipo faz isto, e no podcast aparecem lá o gajo que lhe apresentou o livro a dizer que pronto, de facto isto é capaz de ser marketing. Ele apareceu na apresentação com seguranças, depois um amigo dele, um cromo qualquer do marketing a dizer, isto sabe como é que é, vender livros deve haver marketing. Espera, tu lembras-te de quando saiu A Fúria Divina de José Rodrigues Santos, que foi lançado na Praça do Colombo para um mar de gente? José Rodrigues Santos, a determinada altura, diz que no meio daquela multidão está um ativo da Al-Qaeda. Lembras-te dessa cena também? Lembro.
bate certo também, não bate? Só que vendeu. Vendeu, e eu acho que, tendo em conta o impacto mediático, é possível que houvesse fundamentalistas revoltados. Eu não sei o que é que ele escreveu, era o Fúria Divina. Agora, Fúria este Divina, livro, sim. ninguém conhecia a merda deste livro. Sim. Ele faz aqui uma nota introdutória à segunda edição, ou seja, já depois desta polémica, em 2015 ele volta a lançar o livro. Porquê? Ele diz aqui... porque amadureceu enquanto escritor e comentador, ou seja, aparece na televisão e viu aqui uma oportunidade de poder vender deixa-me exemplares. lançar a segunda edição, porque a primeira está lá toda em casa, Sim. Alegadamente. Eu não sei se e está... a primeira está lá em casa, ele diz, está em casa com partes censuradas. E eu fiquei, foda-se, podia estar a ler um livro mais pequeno. Tive de ler a edição completa, com as partes que supostamente, segundo a Chiada Editora, nós tivemos de cortar porque colocava em risco o país. A sério. Ele agora já aparece na televisão, olha aqui uma oportunidade de eu ganhar uns trocos. Exato. Então ele diz, confesso que enquanto escritor e homem de letras que me considero, nunca fiquei em paz comigo mesmo. E honestamente acho que houve demasiada neblina mediática a ocultar a verdadeira mensagem e a última madrugada no Estás a ler isso como se estivesse em Nuremberg a discursar. Sabes disso, não sabes? Um homem de letras. Um homem de letras. Sim. E o gajo, eu como homem de letras não ficava bem comigo mesmo se não voltasse a lançar este livro. Ok. E diz ele, mas com a minha consciência literária, a tua quê? Enfim... O compromisso que entendo que os escritores devem ter para com a sua mundividência e para os grandes valores da humanidade, o escritor, penso, é sobretudo um guerreiro das ideias. Temos aqui um guerreiro. Olha, deixa-me dizer, quando os próprios autores têm a pretensão com esta história, quero alertar com esta história, eu é que sou um vidente e que eu vejo no meio da neblina toda que há no mundo, sou eu que vou dar aqui alguma luz, apetece-me logo mandá-los para a puta que os pariu. E bem... Porque o gajo leva-se muito a sério, meu. Leva-se tão a sério. E depois ele diz outra coisa. Ao grande público, nos últimos anos, muitos foram os votos de apoio ou de simples curiosidade face a este livro. Sim, claro. Muitas foram as cartas e os e-mails a pedir-me para reeditar esta obra, que no fundo continua tão assustadoramente atual. Ninguém fez isto, caralho. Ninguém. Acho que vamos dizer muitas asneiras neste último episódio. Vamos. E ninguém disse isto. E o tipo... lá está, ele podia ter escrito isto em 2015, ainda naquela fase fura-vidas, tenho de fingir que isto é sério, para me levarem a sério, não sei o quê. No ano da geringonça. O gajo é entrevistado no podcast para o podcast do Expresso e ele está orgulhoso deste livro. Ele diz, não é para me gabar, mas até é um livro bastante bom. Eu às vezes leio coisas que escrevi há 5 anos e sinto um bocado de vergonha de mim. Não, ele continua, isto tem tudo para alguém se sentir... Aliás, qualquer pessoa que tenha contribuído para que este livro chegasse ao mercado devia ter vergonha na cara. Um deles, se calhar, foi o Chagas Freitas. Não sei. Que ele trabalhava na Chiada Editora, se não me engano. Mas pronto, ele depois faz a introdução, diz que não é um livro de puro entretenimento. Não, claro que não entretém nada. Mas é assim, não é uma biografia, quase impossível levar a cabo no período de tempo em que decidi focar-me e dar resposta às questões que verdadeiramente interessam ao leitor. Ele fala sobre o Arafat. O livro é sobre Então vamos lá. Sobre o que é o livro? É a morte do Arafat, é 2 histórias cruzadas. Uma é os últimos tempos do Yasser Arafat, líder da autoridade palestiniana, e a história de um ficcional, de um radical islâmico de Paris. E então, ele não investigou nada do Arafat. Eu vou ver no final as fontes para tudo o que ele diz. E ele tem assim, como podes ver aqui, é isto, as fontes. Excertos de notícias. Ok. Excertos de notícias. Estou a ver, tudo o que eu estou a dizer é estou a montar uma história que é real. Não, ele montou assim notícias, pegou numas conspirações de que o Arafat foi envenenado e blá 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 blá, que houve uma conspiração contra ele e montou a cena. Pronto. Okay. No entanto, ele faz aquela cena a José Rodrigues dos Santos, que ele, claramente ele está a tentar emular aqui. Aliás, isto é mau a vários níveis. É mau desde já em termos de escrita. Parece é um advogado que está a escrever uma ata. É horrível. E depois ele mete lá coisas. Tem de meter sexo. Tem de ser porque sexo vende. O público é burro. Se não tiver sexo, ele apaga. Se eu tivesse só aqui a dar factos de notícias que eu li no Diário de Notícias, ou daquelas do Expresso, que normalmente sai numa semana e na semana a seguir tem de vir com uma errata porque estão erradas, tem de meter. E o pessoal só lá vai, olha, o Arafat queria a libertação, mas calma, antes... Espara-lhe a pizza. É por aí. Sim, é por aí. E então ele tem essa coisa de meter sexo, meter história polémica, meter conspirações, isto vai vender. Isto é o resultado. Imagina, a pessoa mais desinteressante que tu conheces, aquela pessoa que te diz, eu não conheço bem, mas não me admiraria que ele fosse um serial killer. Sim. Todos conhecemos uma pessoa ou outra assim. Esse tipo escreve um livro. É isto.
É isto. Ok. É um fã de Bryan Adams, Normie Fura-Vidas, que escreveu um livro, um thriller, a tentar ser uma coisa super comercial, a tentar ter twists, mas a falhar redondamente. E então, eu comecei a ler o livro e fiquei logo na primeira página, logo nervoso, porque o gajo tem frases enormes. Aqui uma influência de Saramago. Epá, não digas isso. As frases enormes de Saramago não são enormes, têm diálogos a meio, têm ação, fazem sentido... Não, este são gajo económicas. Este gajo é porque está habituado a escrever atas e então... ok. Pronto. Não sabe quando terminar as frases. E então, eu logo na primeira, eu comecei a ler isto irritado com a escrita e comecei a sublinhar por todo lado, parecia que estava a fazer a revisão do livro. Depois disse, calma lá, ninguém me está a pagar para isto, ele não vai reeditar com as minhas edições. Mas o tipo é só de verbos, de modo. Por exemplo, ele na primeira página tem 2 efetivamente. Que é aquele advérbio que não diz nada, não é? Muleta, não é? É muleta, que ele diz, desde que o próprio querido líder o encarregou, alguns anos atrás, de levar ele a cabo... diz anos atrás? Diz, mas ele mais à frente diz mal. Alguns anos atrás, de levar a cabo uma investigação que pusesse termo definitivamente às especulações, se Arafat seria efetivamente não sei o quê, Arafat completamente diferentes, exatamente... Na primeira página tem 2 efetivamente e na segunda página vem logo outro efetivamente. O livro começa com o Arafat na sede dele. No gabinete. Em Ramallah. Sim. E há lá todo um sururu, porque alguém entrou dentro do gabinete do Arafat, um dos gabinetes mais guardados do mundo, e deixou uma caixa misteriosa lá dentro. Era um dildo. Calma. Posso desde já que tu não vais saber o que é que está dentro da caixa. Mas pronto, deixaram lá uma puta de uma caixa. E eles ficaram todos, como é que é possível? Quem é que chama a brigada antibomba? Quem é que violou a segurança do líder? Okay. E não sei quê. Depois mais advérbios pelo meio. Mas pronto, alguém teve sem autorização no gabinete, deixou uma caixa e começa assim. No segundo capítulo é-nos apresentado Hassid, o tal... um imigrante em Paris. Como é que ele se chama? Hassid. No primeiro livro, o ciclista apanhou? A Sida. E este é o Hassid. Cuidado. Faz sentido. Ainda bem que estás aqui para ver estas ligações. Então o gajo chega à casa transtornado. Chega à casa com o cérebro dele que sentia a velocidade dos circuitos mentais e a amálgama constante de pensamentos que se sobrepunham entre si a uma velocidade estonteante. Gostas da escrita? Olha, adormeceste na segunda palavra. Pronto, desculpa, nem ouvi o resto. Vai com o cérebro a mil, ele chega à casa, tem lá o pai, a mãe e a irmã e ele está todo transtornado. Porquê? Porque a Ana suicidou-se. Matou-se ou coisa parecida. A Ana, é a namorada dele. Ok. Matou-se. E ele está transtornado, obviamente. E ele encontrou-a, estava enforcada. E pior, tinha a Bíblia cristã dos infiéis lá. E ele começou a dizer, é a Bíblia dos fascistas, contém nesta cidade de demónios. E o pai dele, sabendo, fechou janelas. Porque, diz ele, é preciso ter cuidado com estas coisas, porque isto pode ser mal interpretado como incentivos ao ódio ou apelos subversivos contra a República de que tanto falavam os políticos de Paris naqueles dias. Irónico, não é? Pronto, enfim. Então ele está lá, a Ana deixou uma carta de suicídio, a dizer que queria um funeral cristão. Tem aqui coisas que ele diz... Ela queria ser crucificada? Não, ela enforcou-se, deixou a Bíblia, renegou o islamismo, aparentemente, percebemos isso. Ele aqui fala do facto do pai dele de lançar um olhar esguio. Sabes o que é um olhar esguio? É um olhar magrinho? É. Ok. É um olhar esquivo. Ele queria dizer isso. Mas disse um olhar esguio. Ele queria dizer um olhar de lado, basicamente. Ele é muito mau com objetivos. E então ele... Pronto, com quê? Com adjetivos. Ele escolhe adjetivos bizarros. Então um olhar esguio. Ok. E então ele começou a chorar compulsivamente. Imagens do corpo de Ana e da intimidade que haviam partilhado começaram a invadir-lhe a mente em flashes consecutivos imparáveis. Aqueles lábios de um vermelho intenso, densos, aspergidos pela água que os pecadores, os criminosos, os hereges do mundo tinham tomado desde sempre. Pronto, ele faz aqui uma descrição da Ana. Esse é daqueles livros que se passares 4 páginas à frente não perdeste nada? Nada. Ok. Ele abre o envelope e tem lá uma coisa muito bizarra. Caem unhas. Um dildo. Não, unhas. Okay. Ana estou a tentar ver se algum vai ter um dildo. Não tem dildos. Foda-se. A Ana deixou-lhe unhas. E pronto, e então ele diz aqui uma coisa, algumas das unhas caídas começaram também a mover-se ao ritmo da brisa de final da tarde. E unhas são meias luas do islamismo.
Epá, não faças isso, estás a tornar isto mais interessante do que é. Epá, se calhar sabes, que estão no cimo dos minaretes. Não, mas eu estou a ver as unhas assim a voar ao vento, tipo os fardos de palha dos filmes de Sérgio Leone, sabes? Só com unhas. E eu não estou... Unhas não fazem isso. Ou fazem. Não sei. Enfim, eu agora estou a pensar as unhas, tipo como no filme Inception. Aquele peão a rodar, mas eram unhas a rodar. Sim. Opa, voltamos ao Arafat. O chefe de segurança dele sente-se culpado por ter deixado entrar a caixa e Era foge... a cabeça da Gwyneth Paltrow. Eu pensei nisso, não é? Então ele pega na caixa e vai correr pelos corredores para uma sala segura porque quer ser ele a abrir a caixa, porque sentiu que falhou ao Arafat e quer ser ele a abrir a caixa. Só que o tal chefe de segurança entra numa sala de computadores e vê uma coisa muito grave. Deparou-se subitamente com um longo mapa aberto numa mesa centralmente colocada. Tu gostas desta forma de centralmente colocada? Centralmente colocada. Sim, uma mesa que estava no meio da sala. Sim. Estava no meio da... Não, centralmente colocada. Eu acho que ele se esqueceu da frase, porque podia ter mudado a ordem das palavras aí, e disse centralmente. Só o facto de teres a palavra centralmente já estou irritado. Pronto, e então ele, o que é que estava na mesa centralmente colocada? Um mapa com rotas de droga. E ele via, epá, o Arafat tem aqui um acordo com o Hezbollah que transporta a droga. E ele descobriu isto assim. Descobriu na sede. Sim, provas no meio autoridade da mesa. palestiniana. Okay. E ele descobre isto assim. O gajo está lá com a caixa, entra outro tipo da segurança e dá-lhe um tiro. Matam. E diz assim, epá, o chefe está a ter uma crise nervosa por culpa deste energúmeno. Ou seja, o Arafat estava irritado, vou matá-lo. Como se faz lá? Como acontece? Se faz lá, como esses animais fazem? Esses animais dos muçulmanos, olha, pá. Se calhar eu esqueci-me aqui de uma coisa engraçada, que é voltando atrás, já voltamos à história. Este livro, ele dedica-o ao seu amigo inconfidente padre Mário Rui, aquele padre que foi acusado de abuso sexual e que foi libado depois de uma investigação interna. E que é um padre super radical, dá missas em latim, é pela autoflagelação e merdas assim, e ele dedica... Tudo coisas de Idade Média, sim. E é engraçado, tendo em conta o que vai acontecer a seguir no livro, saber que o livro foi dedicado a este padrecas. Pronto. Depois, tem uma coisa que eu nunca tinha visto em livro nenhum, e aqui eu tenho de dar a mão à palmatória, ele foi original. Tem uma dedicatória e tem uma dedicatória negativa, tipo vai para o caralho. Então. E tu não vais adivinhar, é em condenação de uma pessoa específica este livro. Tu nunca vais adivinhar quem é essa pessoa. Condenação de uma pessoa específica. Sim. Pôncio Pilatos? Não. Não vais chegar lá. É o Cat Stevens. Ai, porque ele se converteu ao Islão. O Yusuf Islam? Sim, pá. A encarnação do Yusuf Islam, Cat Stevens, pá. Então, podia ter sido o Mohamed Ali, apanhava logo 2 targets. Podia ser o Bin Laden. Mas o Bin Laden nunca foi cristão. Ok. A porra é essa. Tantos maus para fazer a condenação, mas pronto, olha, vai para o caralho Cassius Clay. Nunca mais pude ouvir o Father and Son da mesma forma desde que ele se converteu. É pá, sim. Voltando. Só consigo ouvir agora com uma voz por trás dizer... Agora, voltando ao Acid. O Acid era um promissor estudante de matemática, mas está fodido. E a família está preocupada com ele. Isto vai ter tantas asneiras. Ele está fodido. E então a mãe está muito preocupada com o filhinho. Mas ele está mais fodido porque ela se matou ou porque quer ter um funeral cristão? Porque ela se matou e por se sentir culpado por a ter levado por maus caminhos. Mas já vamos explorar isso melhor. Okay. Mas por ela ter morrido também, obviamente. Acho. Ele admite... Porque nos livros, não sei se já reparaste, nos thrillers há sempre uma... Que eu gostava, que houvesse um livro de psicologia de luto de thrillers. Que é, quando morre, eles passados 2 capítulos já está tudo bem entre as personagens todas. Sim. Já estão, pá, como é que é? E beijam-se e já estão românticos. Mas acontece sempre isto, que é uma coisa muito desfasada da realidade. O luto não é uma coisa que tu carregas contigo em thrillers. Morre alguém e ele vai ter de seguir com a vida dele. Ou a vingança. Ou a vingança. Isso é o mote da história toda. O John Wick. Mas então, a mãe vai consolá-lo e pelo caminho pisou as unhas de Ana, provocando um estranho ruído sobre o chão de madeira, embora não tenha hesitado por um segundo em continuar. Eu gosto... As unhas é a minha personagem preferida deste porque livro. Unhas? Sim, não sei. Depois ele diz assim, ao efeito de uma nova e inesperada corrente de ar, as unhas de Ana espalharam-se de forma bizarra e indefinida. As unhas vão com Como é que se espalham de forma bizarra? E algumas, porque o Acid sai de casa e abre a porta e as unhas... Ele fala de unhas sem vida. Unhas sem vida. Porque depende, não é? Estão cortadas, já estão sem vida. Exato.
E mesmo, é um pleonasmo, não? sim, e as unhas, pronto, ele diz unhas sem vida. É possível a dona das unhas estar viva e as unhas não. É possível. Pronto, é possível. Mas a forma de escrever dele é estranha. Estas merdas nós ficamos, pá, foda-se, porque é que escreveste isto? Há aqui um primeiro momento erótico do livro. É lá. Em então. que, por algum motivo, Mas aparece... é com a Arafat? Ainda não, é com o próprio Maomé. Maomé vai pinar. Calma, mas tu tens de ver a forma genial, porque isto é mau em termos de escrita e o enredo é hilariante. Então, por algum motivo, o ácido é abordado pelo Arcanjo Gabriel e o Arcanjo Gabriel diz assim... Será que ele fumou as unhas da Ana e viu o Arcanjo Gabriel? Provavelmente. É que não diz aqui se ele sonha, se é na cabeça dele, se anda livre. Não, o anjo aparece. Ok. E o que é que o anjo faz? Diz assim, tenho uma coisa para te mostrar. E mostra-lhe, recuam... Mas ele diz mesmo opá. Não diz? Não diz. Vê a Cid. Insistiu de novo o anjo Gabriel, apontando diretamente o dedo, enquanto os céus pareciam entrar numa turbulência inaudita, num caos sem retorno, e as nuvens se consumiam mutuamente numa batalha... Uma frase isto. Ok. Ele recua, faz com que a Cid recue à primavera do ano 632. O ano da Égira. E vê um homem velho e uma menina de 15 anos. O homem velho é Maomé, a menina é a esposa dele de 15 anos, a Aisha. O Maomé, a Aisha tem 15 anos, mas diz aqui que tem os seios imponentes. E o Maomé sente-se bastante atraído pela menina de 15 anos. Procedem à execução da prática sexual. Isto sou eu a falar da forma como o advogado fala sobre... Sim. Ele viaja até ao pé de Maomé, que está com a sua esposa de 15 anos. Sim. E a seguir eles vão pinar, é isso? É. Ele está a ver? Ele está a ver. É voyeur de Maomé? É tipo clipe, estás a ver? Tipo, Okay. olha, o anjo, olha, vê isto, pá. Olha, vê esta cena aqui. Okay. O Maomé com Portanto, vamos com 50 páginas e o escritor André Ventura disse, foda-se, ainda ninguém pinou. Exato, é isso mesmo. E eu, para ser polémico, vou pôr o coisa a pinar. É isso? Ok. Mas a Aisha hesita, olha, o dia está no seu apogeu, Maomé. Podemos receber visitas. O próprio Abu Bakr pode aparecer, é perigoso. Mas Maomé levava a cabo um esforço hercúleo para não evidenciar qualquer forma de desgaste ou de proximidade com a morte. E ignorou por completo as palavras da Aisha e tocou-lhe nos seios com alguma violência, ouvindo pela primeira vez, em muito tempo, os gemidos infantis e agudos de Aisha. Uma voz dourada que adoçava o silêncio da escuridão. Uma voz dourada? Sim. Mas a Aisha, ela queria provar que era a esposa preferida do Maomé, então ela entregou-se a ele como nunca antes o havia feito. Como nenhuma outra mulher se havia entregue a Maomé, apesar da Aisha ter apenas 15 anos de idade. Deu-lhe o rabo. Maomé... Não. O Maomé suspira vigorosamente, enquanto a Aisha, embora movendo-se, fixa os olhos de ternura na face desgastada do profeta. A Aisha solta gemidos potentes, incontroláveis, que se confundem com o ruído incómodo e opaco da folhagem. E é a vez de Maomé fixar os olhos penetrantes na expressão incrédula, embora salpicada com alguma alienação demoníaca de prazer, de Aisha que observa em silêncio. Demoníaca de prazer. Percebes a visão sexual que o escritor André Ventura tem? Então é a visão sexual que o padre Mário Rui deve ter. Sim. Cuidado com o sexo! Isso é do demónio! Queres ver eu com uma criança? E então, a meio do ato, o Maomé diz o seguinte. Como acontece? Aisha, diz Maomé quase no sussurro. Tu és a guardiã máxima, na verdade, do amor, dos versículos de Deus que encarnaram no meu coração naquela caverna. Maomé fala assim. Ele fala assim, o Maomé assim. Aisha. A Aisha não se viu capaz de responder, nem sequer de Aisha, compreender. gostas da minha picha? Eu pensava que ele ia dizer uma coisa assim. Isso era mais João Pina e era muito melhor. Pá, desculpa, eu estou muito influenciado. O João Pina marcou a minha carreira como leitor. Ele, talvez por isso, tenha decidido aproximar o rosto e beijá-lo intensamente, sentindo um novo vigor anímico naquela entrega de amor. Sabes o que é entrega de amor? Sei. É tipo o ver amor? Sim, é uma entrega. Sim. Entrega. Estafeta do amor. Maomé afastou a Aisha e esbofeteou-lhe a cara com determinação. A menina deixou-se ficar, submissa e incrédula, os sólidos seios expostos a uma incompreensão profunda. Não é a primeira vez que ele usa o adjetivo sólidos para seios, mas não é a última. Não? Porque ele, supostamente, para André Ventura... Ele não diz firmes? Não diz firmes. Ok. Se calhar diz, não sei. Mas sólidos, acho piada a escolha de sólidos. Sim. Porque pressupõe a existência de seios em estado gasoso. Sim. Ou líquido. Ou líquido. Sim. E então... Quando estão a esguichar. Sim. No período da lactância. Então o Maomé diz, depois de dar uma bufetada, o amor é a verdadeira revelação de Deus.
Eu quero o teu corpo, a tua alma. Quero consumir o nosso amor até que as minhas horas se esgotem. E nada tenha ficado por fazer, por realizar. Imaginação de entrega. O prazer e o rosto de Deus, disse ainda Maomé, desprendendo o olhar para algum olhar distante. Arriscámos nós, em Portugal, a ter atentados terroristas por causa disto. Já viste? É pá, sim. Ele vira-se para aí. Mas sabes quem é que eu acho que deviam ser os atentados terroristas? É de professores de português do 10º ano. Também. Também justificava. Sim. E então ele vira-se para a Isha e diz assim: isto me disse o anjo Gabriel, deixa tremer ao viajante, blá 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 blá. Supostamente é os versículos satânicos. Mas Maomé vence ou não vence? Não, mas ele diz esses versículos satânicos. E a Isha, pá, não interessa. Versículos satânicos, sim, menino. sim. Salman Rushdie. Lá está, pouco subtil, não é? Sim, ele diz os versículos satânicos. E a Isha tremeu vigorosamente à proclamação de tão misteriosos versículos. Ao desejo carnal de Maomé. Tremeu perante o novo homem que se revelava nos seus momentos finais. Fixou-se naqueles olhos castanhos brilhantes que costumavam ser um espelho de emoções puras e desejos sagrados. Maomé, como podes dizer isso? Isso são versos satânicos. Ai, o Maomé, Ele que anda bandalho. Tu sabes qual é que era a mensagem subjacente do Fúria Divina, do José Rodrigues Santos. Ele, quando dava entrevistas, dizia que as pessoas precisam de saber disto, mas existe uma cultura de violência no Islão todo. Sim, isso é, na altura da guerra contra o terror, falava-se muito disso, fazia-se muito essa generalização. E esta ideia do bem contra o mal, que é o que está aí presente, a ideia de colocares o Arafat em correios de droga, ou como um gajo corrompido, ou colocares o Islão e logo a figura maior do Islão a pinar e a dizer coisas que são contra a religião, é precisamente para dar este tom. Este tom não é tom, é islamofobia deliberada. Sim. Não, é islamofobia. E estamos a falar do tipo que ele na altura estava a escrever a tese de doutoramento em Cork, alegadamente escreveu-a, não é? A tese dele era muito sobre o discurso de ódio em relação ao estrangeiros? A estrangeiros. Ele depois escreve isto. E uma pessoa que estuda isto, eu esperaria que teria um conhecimento mais profundo sobre o processo de radicalização, sobre as condições sociais e económicas daqueles países que levam a que haja uma alienação dos jovens e que adiram esse tipo de valores, que é o que ele faz no Chega, como executante, mas como analista não tem uma mínima noção, nem um mínimo interesse. Mas o gajo é um performer, não é? E como tu disseste, é um narcisista, é um gajo que sempre quis aparecer, mas sempre quis aparecer não de uma forma sustentada, no sentido de vou construir uma carreira, podia ser por via académica, podia ser por outra via qualquer, de uma forma sustentada. O que ele quis, no fundo, sempre foi ser uma figura mediática e de forma urgente. E sabia que para ser isto, percebeu também o zeitgeist, não é? Percebeu o espírito do tempo e percebeu que o tempo estava a pedir é tu seres um gajo polémico. Exato. Um gajo polémico com ideias simples para captar rapidamente a atenção, e se alguém existe um consenso em relação a coisas que devem ser consensuais, vamos dizer isto, que é xenofobia errada, mas há pessoas xenófobas, por que não? Eu não captar a atenção dessas pessoas e de repente sou o gajo que fica com a cabeça à tona face aos outros que dizem tudo o mesmo. Sim. E acabou por ser um gajo esperto. Sim. Ele podia ter optado pela via inteligente, mas preferiu ir pela via da esperteza, não é? O podcast do Expresso explica muito bem esse percurso e isto é uma das dimensões dessa tentativa dele. Ele, paralelamente a isto, ele andava a lamber cozinhos no PSD, andava a lamber cozinhos na CMTV, andava a apostar em várias direções. E mexeu-se bem, ele percebeu que não é... seguiu um gajo que trabalhava para o Estado, não é? Ele seguiu os ensinamentos do Alexandre Monteiro. Não é preciso seres um gajo competente, é preciso seres um gajo com atitude e que saiba fazer as coisas. Não é preciso tu escreveres um livro bom, é preciso tu apareceres nas notícias a dizer que foste ameaçado por causa desse livro. Claro. Pronto, basicamente é isso. Sim, tens razão. No segundo capítulo... Sexto. O capítulo seguinte ele relata a noite sexual do Acide com a Ana. Do ácido com a Ana, a que se suicidou. Relata a que propósito? Isso entra porquê? Porque tem de entrar, é isso? Uma cena de sexo? Sim. Ok. Depois de Maomé ter pinado com a Aisha, entra o ácido com a Ana. O ácido está a lembrar-se do que aconteceu, estavam os dois no hotel
E a Ana estava sentada num sofá e o Acide estava de joelhos, mirada de predador nos olhos cada vez mais sensuais da sua presa. Esta visão estereotipada do sexo. A Acide pode sentir toda uma vasta corrente sanguínea percorrer-lhe o corpo, enquanto era abalado por autênticas ondas de excitação, enquanto perfazia cada centímetro daquela perna, até uma zona de um calor tão intenso que seria impossível voltar atrás. Isto parece mata. Parece, sim, mas tem aí poesia, não é? Ele está a ir ao encontro do vulcão. Há aí uma caminhada em direção ao vulcão. Começa a largar lava. Sim. Depois, outra vez os adjetivos dele, engraçados. A Ana deixou cair as alças daquele top indiscutivelmente selvagem e sensual. O que é um top selvagem? É um top de leopardo? É esse, Sérgio, é esse. É pele de animal selvagem? É. Não sei. Um top selvagem. Sim. Depois fala... Para mim um top selvagem é um top que não é domado. Em que ela tenta andar na rua e mostra-lhe sempre uma maminha. Sabes? Ai, que selvagem este top. Não fica no sítio. Não consigo domesticar este top. Sim, este top... É assim que eu imagino um top selvagem. Top foge, tipo aquele tapete voador do Aladino, não é? Sim, exato. É um top selvagem. Depois ele fala dos seios incrivelmente morenos e sólidos. Entraram no jogo da sedução. É preciso especificar que é sólido. Sólidos. Eu acho que ele queria usar o firmes. Porque sólidos é uma coisa de geometria, não é? Vamos agora, meninos, estudar os sólidos. Ora bem, temos então a esfera, temos os seios da Ana, vejam o quão sólido é. Não, e faz lembrar também o ciclo dos seios, não é? É isso. O seio evapora-se, chove, metes no frigorífico, fica sólido. Ok. Pronto, é fala muito de saliva. Fazendo a Acide subir imediatamente até aquele ponto quente e misterioso, deixando laivos de saliva em cada disformidade do corpo de Ana. Ele está ali, é tipo um pijaminha que ele está a fazer. Pijaminha de cuspe. Pois, os gemidos de Ana são cada vez mais perceptíveis à medida que a língua da Acide lhe percorre os seios e lhe agarra o cabelo com uma ferocidade animal. Eu queria que as pessoas que estão a ouvir este podcast, nesta parte, voltem um bocadinho atrás, metam uma imagem do André Ventura no vosso computador e imaginem o André Ventura a escrever esta passagem, por favor. E a seguir, se calhar, escolham uma imagem, escrevam assim no Google Images. André Ventura e Padre Mário Rui, que é a pessoa a quem é dedicado este livro. Mário Rui, eu imagino o Padre Mário Rui a falar de saliva nas deformidades da Ana. Sim. E ouçam esta passagem, por favor. Depois, os gemidos de Ana são cada vez mais perceptíveis à medida que a língua da Acide lhe percorre os seios e lhe agarra o cabelo com uma ferocidade animal. Ana deixa cair o pescoço para trás e, por momentos, entrega-se por completo à embriaguez e ao prazer inolvidável daquele momento de pecado. Eu gosto sempre, nestas descrições sexuais, é que é um bocadinho... Eu não sei se tu já viste vídeos de pessoas a nadar com tubarões e dizem que os tubarões têm ali um ponto em que ficam domados. Metes-lhe ali um dedinho debaixo do queixo e eles tornam-se caniches mesmo agradáveis, tipo animais de estimação. E muitas vezes, quando vemos homens a descreverem cenas de sexo, os homens destes livros são sempre extremamente competentes. Ao ponto de... Chegam ali a um ponto em que as gajas ficam loucas. Elas perdem toda a razão e dizem: olha, faz o que quiseres comigo. Olha, vai buscar um Black & Decker, o que tu quiseres. Era a primeira vez de ambos. Portanto, faz todo sentido isso também, porque... Ela entrega... Ela já... Opá, desisto. Tipo, consentimento, desisto. Este gajo deixou-me louco. Correu-me uma perna, então, largou-me... Ou seja, no fundo, ele parecia um boxer a salivar para cima dela. Ele basicamente babou-se todo para cima dela. É isso que me estás a dizer. Sim. E ela ficou louca. E há aqui o primeiro easter egg do livro que nos faz uma ligação para o presente do André Ventura como líder do Chega. Olá. Sabes como é que se chama o hotel onde eles estão? Não. Hotel Acácias. A cena erótica do livro passa-se no hotel chamado Hotel Acácias, que era o nome da coelha de estimação do André Ventura, que muita gente dizia que ele andava a ter sexo com ela. Sim. Portanto, está aqui uma... E há quem diga que os bons romancistas, ou pelo menos aqueles que tornam as histórias verosímeis, ou pelo menos os locais verosímeis, ou os momentos verosímeis, são aqueles que experienciam muitas das cenas que descrevem. E há aqui cenas claramente que vamos por aí já. Já vamos chegar lá. Ana começa a descer, agora, pelo corpo do único homem que alguma vez a levara a uma cama de hotel. Do único homem para quem algum dia Ana colocaria aquela saia tão espantosamente sensual,
ou aquele top despido de formalismos em que os seis exprimiam livremente a excitação e a desinibição do corpo. Sabe o que é um top despido de formalismos? Pá, é um top que diz, olha, hoje nem vou dizer boa tarde. Hoje vou dizer, amigo, papa-me. Mas é um bocado isso. E é esse tipo de tops que ele estava a usar. Sim. Depois, o Acide, enquanto senta a língua de Ana, os lugares aquecidos da sua boca, Acide suspende a cabeça na cama e consegue ver ao longe flocos de neve envoltos nos candeeiros oitocentistas que testemunham o rigoroso inverno Eu adoro. Temos aí... Opa, temos um erudito que é... Alguém mete a cabeça para trás. Eu cheiro-me que isso... Ele podia ter sido mais direto. O gajo é a primeira vez que estava a fazer... Provavelmente estava a atingir já o orgasmo. E ele, pá, o que é que eu posso... Há quem pense é Excel. Não, ele ainda não houve penetração. Não a penetração bem a seguir agora. Mas ele mete a cabeça para trás e olha lá para fora e pensa nos candeeiros oitocentistas. Eu gosto deste... Mas ele polvilha o livro com assim... Vai polvilhando com... É para vocês saberem que eu sei que em Paris... Há candeeiros oitocentistas. Sim, há outras coisas em Paris também. Yeah. A esta altura, os corpos não resistem mais e têm necessariamente que se unir numa só carne. Ana sustém os pulsos da Acide contra a cama e sendo a profundeza da penetração carnal, perdendo por momentos todos os resquícios de timidez e inibição que tomavam conta de si no início daquela noite mágica. Opa, gostava tanto. Muito sexy. Nos comícios do Chega... houvesse momentos de leitura pública, sabes como há nas missas, não é? Em que vais ler partes da Bíblia, as pessoas lerem partes da última madrugada do Islão nos comícios do Chega, e eram todos estes. Profundeza da penetração carnal. Eu gosto destas expressões. Profundeza da penetração carnal. Depois, primeira referência do livro à música clássica. O Alegreto de A Tempestade de Beethoven, que um cego interpreta na janela em frente. Há um cego na janela a tocar Beethoven e a fazer do banda sonora. Não é Bryan Adams. O que quer dizer que aqui o narrador também, de certa forma, é Deus, não é? Porque está a ver tudo ao mesmo tempo. Está lá um ceguinho que não está a ver o que está a acontecer. Ele se calhar gostava de ver, mas está a tocar Beethoven. Não sei em que instrumento, mas está a tocar. E de novo a saliva. Imensas correntes de saliva a percorrerem os corpos como espuma do mar. Ele adora saliva. Esquece. Depois, olha esta frase. Por acaso, tu já mencionaste isso, eu nunca tinha reparado, mas André Ventura, nas suas aparições públicas, muitas vezes lambe os lábios. Lambe-se muito, sim. Lambe-se muito ele, por acaso. Ele deve ter muita saliva ali a ser expelida na sua boca. E ele então tem de suster com... várias lambidelas de lábios. Aliás, acho que ele teve de escrever em papel impermeável porque estava a babar-se todo. Eu acho que ele escreveu em acetato. Escreveu tudo em acetato. Olha esta frase. Penetrações incansáveis, posições que reproduzem o mosaico da mãe natureza. O que é isto? O que é posição que reproduz o mosaico da mãe natureza? Não faço puta ideia. É tipo posições de todos os animais. É a canzana... É a posição do colibri invertido. É o louva-a-Deus. Depois, e finalmente o orgasmo. O tão esperado e desejado explodir de emoções, fluidos separados pela atmosfera e dispersos pela pele doce e suave de uma Ana que acabara de perder a sua inocência. Para sempre! Tem ponto de exclamação. Pronto. E foi o Acide, foi esta a primeira vez do Acide. Uniram as cartas. Mas ele faz uma catarse para falar da primeira vez que pinaram, é isso? É. Ele pensou, ainda há pouco sexo aqui, vou fazer 2 capítulos seguidos de pessoal a pinar. Há um capítulo do Arafat sobre a caixa. Vamos saber o que é que está na caixa? Eu já disse que não. Nunca vamos saber? Não, ele mete a caixa, que até é um... Estás a gozar? Não estou a gozar. É um dispositivo super inteligente, básico, de thrillers, que é meter uma coisa misteriosa, que vamos desvendar o que é que está aqui. Não. Então não é um princípio... Que princípio é esse? É um princípio de teatro, Chekhov, não é? É da arma. Uma arma que aparece numa peça vai sempre ser utilizada. Este gajo... Sabe, o que me incomoda, e aqui podemos falar um bocadinho do enredo disto, e mais para a frente vamos ter vários exemplos de quão mau contador de histórias é o André Ventura. Mas qualquer pessoa que tivesse visto 2 episódios de Homeland ou de uma série qualquer seria melhor a desenvolver um enredo do que ele. Ele é um gajo completamente sem interesse, ele não sabe o que é uma história. Então ele mete uma caixa e diz, cria toda uma cena, mata um gajo por causa da caixa, está o Arafat neste momento no gabinete, olhar para a caixa, abro, não abro, descreve a caixa, só diz as coisas, aprova por cima da caixa. É a única coisa que sabemos da caixa.
foi lá parar, alguém deixou lá, ninguém sabe quem deixou. Boa, vamos adivinhar isso. Pronto. Vamos adivinhar isso. E a caixa diz a prova e ele recorda, faz com que ele se recorde automaticamente um escândalo sexual que fora abafado a tempo, quando ainda a organização estava sediada em Beirute e correram rumores de que uma secretária de serviço de inteligência havia sido violada por si num dos mais movimentados postos de controle no sul da cidade. Ele está a especular o que é que pode estar dentro da caixa. E, pumba, mais uma referência a um escândalo sexual do Arafat. E depois, a determinada altura, ele está lá, na dele, cria toda uma cena sobre a caixa e entra o espião, o Roberto, um espião, a dizer, olha, tenho uma mensagem definida como urgente do primeiro grau do nosso embaixador em Paris. E era o quê? Era uma mensagem... Encontramos unhas perigosas no ar. Quase. Era uma mensagem que foi enviada por uma Ana Ashrawi, uma jovem que foi encontrada morta pouco depois de ter remetido a carta à embaixada. Ou seja, a Ana mandou uma carta, matou-se. E está aqui a ligação das duas histórias. Okay. Isso e o Assid, supostamente ser grande fã do Arafat, mas nem sabem porquê. É o Arafat, olha, eu adoro este ano uma fotografia dele. Sim. É isso só. Não é aprofundado nem nada. Foda-se, o livro é tão grande. Não é assim tão grande, felizmente. Para mim é. Então o Assid volta à casa, a mãe está muito preocupada, está uma mãe sofrida por não conseguir, pelo menos naquele momento, estar no coração daquele ser que ela própria gerou. Pronto, ele está muito triste. O pai aparece e leu a carta de suicídio da Ana e passa-se com ele. Ameaça-o com uma navalha. Era uma letra de Dino Meira. Tinha lá coisas muito graves na carta de suicídio. Nós vamos saber o que é que está na carta. Vamos saber isso, pelo menos? Sim, isso okay, vamos. Mas o pai passa-se e passa-se tanto que tem aqui um momento em que um dispositivo que ele usa muito, que é... Muitos pontos de interrogação e exclamação? De exclamação. Ele passa-se a este ponto. Ou seja, ele utiliza aquela cena que se usa em SMS. Exato. Sim, só quer escrever um livro. Onde estás? E mete exclamação, ponto de interrogação. Okay. Então ele bate-lhe e diz, olha, arruma as tuas coisas, o pai. Amanhã mesmo vais deixar a escola e vais viver para a madraça do Dr. Amsa. Ali ao menos poderás voltar a honrar a tua família. Vai ser reeducado para a madraça do Dr. Amsa. Vai ser radicalizado. Sim, porque ele estava... ele leu coisas horríveis na carta de suicídio e passou-se. O gajo vai para a madraça e esta é a última cena de sexual do livro. Que é uma madraça? Uma madraça é uma escola de islamismo. Ok. E ele vai para lá e ele está na madraça e tem um sonho. E tem um sonho, eu estava envolto em suor, mas um suor frio, de medo e desespero. Nada a ver com o suor quente e irregular dos atletas depois de uma prova olímpica. É um escansão de suor, André Ventura. Ok, sim. E então... Uma vez provei o suor de um corredor de 100 metros, estava bem quentinho. Ele está a sonhar com a Ana, mas a Ana transforma-se em Aisha. Ela! E então ela vai se transformando em Aisha. Que tem uns seios muito firmes. Não firmes, sólidos. Não. Sabes que não. Então não são... Ele aqui descreve a Aisha como tendo um peito praticamente inexistente. Então, mas essa não é a Aisha do... É, há aqui uma contradição, eu anotei isso. Ela perdeu o peito? Sim. Atrás eram fartos e sólidos. Aqui... Fartos e protuberância? Não era... Sim, era. Mas aqui é peito praticamente inexistente. Ele era claro como água. A Aisha era uma prostituta dos infernos que foi enviada para contaminar Maomé. As gajas, pá... E que agora, através de algum processo cósmico, fazia o mesmo com a Assid. Ou seja, ela entrou no sonho, estragou a vida ao Maomé, desgraçou-lhe a dizer versículos satânicos. E agora vem desgraçar a vida do Assid. A Aisha fixava diretamente já não lhe o rosto bastava ter recebido unhas? A Aisha fixava diretamente o rosto da Assid, incrédula e provocadora, enquanto este aproximava as mãos do seu peito praticamente inexistente e sentia fluxos de sangue contínuos a percorrerem-lhe as veias e a descontrolar-lhe o órgão sexual. Outra vez. A descontrolar-lhe o órgão sexual. Seja, sabes o que é que eu pensei? Quando tu estás excitado, quantas vezes é que sentes fluxos de sangue a percorrer o teu corpo? Não penso nisso. Mas já sentiste alguma vez fluxos de sangue a percorrer o teu corpo? Nem precisa de ser excitação. Mas pênis descontrolado, sabes qual foi a imagem que veio à cabeça? Tipo aqueles bonecos que estão à frente das lojas com ar disparado. Sim, então tu imaginar aqueles o braços que têm aqueles braços, tem os braços para anunciarem que há aqui um stand. Sim. Depois ele diz, quando um turbilhão demoníaco, sempre demoníaco... A mim faz lembrar, sabes o quê? Quando os bombeiros perdem a mangueira e começa no chão. Se é o pênis descontrolado. É o pênis descontrolado. E então ele, quando o turbilhão demoníaco de sentimentos e complexos, o voltou a desinquietar completamente.
Desinquietar é... Tu tens o des e tu tens o in. Anulam um som ao outro. Estou inquieto. Desinquietas até ficas calmo, não é? Pois, é isso. Mas pronto. Pois. Daquelas coisas que... Enfim. Então está quieto, é isso que estás a dizer. Ele está quieto. Pois está quieto. Fiquei calmo. Quieto. Quando a boca da Aisha se aproximou do lugar fatal da Cid, presumo que seja pênis, não é? Este agarrou-lhe violentamente a cabeça como se segurasse um animal perigoso e conduziu em movimentos regulares como se da sua própria prostituta... Movimentos regulares como se da sua própria prostituta se tratasse. Ele usa muito isto, como se de não sei o que se tratasse, que é um hábito que me irrita. Sim. É como se fosse uma prostituta. Yeah. Como se não sei o que se tratasse. Não, mas a sua, ou seja, há ali uma proximidade. Como se fosse a sua própria prostituta. E é uma prostituta, portanto é para tratar mal. Sim, claro. Podia sentir alguns pequenos gemidos de prazer por parte da Aisha, mas eram sobretudo os seus sons másculos e ruidosos que percorriam o espaço em redor. A Cid sentia o sangue a correr-lhe velozmente por todo o corpo e percebia que essa velocidade aumentava na exata medida em que a Aisha aumentava a velocidade da sua sucção. A velocidade da sua sucção parece o advogado a descrever um acidente ao seguro, não é? Sim, parece. E sobretudo parece um médico a perguntar à mãe de um bebê como é que está a capacidade de sucção do seu bebê, não é? Parece uma coisa... Sim, é uma escolha de palavras, sim. Era impossível controlar o sentimento... Escrever sexo oral como sucção é uma palavra triste, não é? Era a palavra que o padre Mário Rui utilizaria. Sim, pois, uma pessoa assim pouco habituada a essas coisas. Era impossível controlar o sentimento épico daquele momento. Era como se anjos e demónios se envolvessem sexualmente, como se os céus e os infernos olha o pescado olho. Eu quero ser o Dan Brown, anjos e demónios. E decidissem partilhar alucinadamente os pecados da carne. A Aisha engasgava-se com o aumento da virilidade da Cid. Porra, está sempre a aumentar, é tipo Pinóquio, não é? Vamos querer falar outra vez que as personagens normalmente são bem dotadas em todos os âmbitos. São, e super tridimensionais. Yeah. A Aisha engasgava-se com o aumento da virilidade da Cid, que apreciava notoriamente o contexto da situação. Gostas do contexto da situação? Gosto. Gostas dessa escolha de palavras? Uhum. Beijou-a na boca e sentiu o seu próprio sabor como se de uma transmissão de fluidos se tratasse, outra vez. Sentiu o próprio sabor dele próprio na boca dela, agarrou-a com veemência, enquanto a Aisha soltou um breve gemido quase imperceptível. Então, repara que isto é um sonho. Normalmente os sonhos não são assim tão vívidos, não é? Sim, mas ele lembrava-se tudo. Lembrava-se tudo, enfim. Depois a Cid rodou-a sobre si própria e dobrou-a, está escrito sobrou-a, mas é dobrou-a, sobre a sua secretária de madeira, desarrumada e confusa, estendendo-lhe o corpo de forma perfeitamente linear sobre os seus papéis de trabalho. O corpo linear. Por vezes todo o corpo vibrava interminavelmente, como se de um choque elétrico prolongado se tratasse. Outra vez. Como se de um choque se tratasse. Como se fosse um choque. Sim. Como um choque elétrico. Porque é que o tratasse está aqui? De volta aos circuitos mentais, a Cid estava pronto para a penetração. De volta aos circuitos mentais. Oh, meu Deus. É assim, tu compartimentalizas. Tipo, agora sim, agora, segundo os meus circuitos mentais, posso proceder ao processo de penetração. Antes de o consumar, a Aisha voltou-se de novo e fitou-lhe o rosto como que perguntando: tens a certeza de que vais fazer? É que eu sou o demónio, vou desencaminhar. És capaz de me possuir ou não? Diz ela. Sério, está aqui escrito. A Cid sentiu-se penetrar longamente por entre as pernas da Aisha e só parou quando sentiu um limite evidente. Bom. O limite da pila. Pronto, é isto? Não, o limite dela. Se calhar só entrou 20% da ponta, estás a ver? Pode ter sido. Ele queria tê-la toda, sem rodeios nem barreiras. A jovem esposa de Maomé soltou um feroz gemido e ergueu a cabeça para o teto, como se esperasse algum auxílio divino, que naturalmente não veio. Apenas a Cid continuava cada vez mais intenso e imperturbável, como se executasse uma meticulosa operação secreta. Já não sentia sequer os fluxos sanguíneos que se chegavam ao pênis de forma descontrolada e era como se todo ele tivesse sido apoderado por uma força demoníaca incomunicável. As palavras da Aisha só se tornaram inteligíveis ao fim de alguns minutos. Pedia-lhe para não parar, para a possuir, para a dominar. Pedia-lhe que a castigasse por ter pervertido o profeta e os seus desígnios. Pedia-lhe que a cegasse de prazer de forma a que ela nunca mais tivesse que enfrentar a expressão furiosa de Maomé. A Cid voltou a Aisha para si
e sentou sobre a madeira desgastada, abrindo radicalmente as pernas. Sabes que é abrir radicalmente, não é simplesmente... Não, tipo, não. é abrir... Há quem abra moderadamente, há quem abra radicalmente. E depois procedeu-se ao segundo ato de penetração, que foi ainda mais ela violento. fez uma espargata olímpica para ele, Mas é isso? mais de espargata, porque é radical. Para trás, é radical. Sim, é radical. O segundo Foi ato de Cirque de Soleil. O segundo ato de penetração foi ainda mais violento que o primeiro e a Cid sentiu-se próximo de um êxtase final, embora conseguisse prolongar a encenação por alguns minutos. Encenação. Olha, eu acho que esse livro tem um lado muito positivo, que é pessoas que estão no ato sexual e querem fazer com que esse ato sexual dure mais tempo, parem um bocadinho e leiam uma página deste livro. Vai durar mais 2 horas, porque uma delas vai ser a voltar a ter vontade de fazer. Olha, querida, tu citas-me demasiados que para lá vou pegar um exemplar da última madrugada do Islão para acalmar aqui os fluxos sanguíneos do meu pênis. Sim. É isso, não é? É isso. Depois, era uma tarefa hercúlea de Cid, controlar o sangue e demonstrar a virilidade entre as chamas imensas que os envolviam. A Isha tinha as pernas completamente abertas e segurava-as agora por baixo com vigor e entusiasmo. Ai, que... Tantas vezes para dizer que a senhora abriu a porcaria das pernas. E eu estou a saltar partes. Fitava-o fixamente e por vezes deixava a cabeça descair com sensualidade. Era enquanto uma imensa vibração orgásmica, finalmente, tomava conta da Cid, que a Aisha deu novamente lugar a Ana e a perversidade infantil e provocadora foram substituídas pelas formas seguras e sensuais que ele próprio conhecia bem. Ele depois transforma-se na Ana e depois acontece uma coisa muito estranha. Enquanto ele estava com a Aisha, de repente aparecem imagens logo acima dos cabelos dela de uma cidade que ardia em chamas imensas. Parecia Meca, na sua imponência indisfarçável. Era sem dúvida a cidade sagrada. Ou seja, o facto de ele ter pinado com um demónio fez com que pusesse Meca a arder. Sim. Depois tem aquilo, acabou aquilo, está deitado numa cama de suor, não é? Todo perturbado com aquela merda. Ele senta sobre a cama e apoiou-se nos joelhos. E tem aqui uma frase que para mim é das melhores do livro. As imagens da Aisha sobre o seu órgão genital e a cidade de Meca em chamas continuavam a percorrer-lhe os circuitos mentais. Circuitos mentais, outra vez. E a gerar ondas de pânico que faziam vibrar todo o corpo, mesmo já acordado. O genital, a imagem do genital dele, Meca a arder. E pronto, a cidade de todos os muçulmanos estaria autenticamente sob ataque dos demónios, uma espécie de Babilónia em queda. Ou seja, ele levou o sonho a sério. Então aparece aqui o Amin, um colega lá da madraça, que não volta a aparecer, mas que supostamente era muito erudito, e pergunta, o que é que se passa? Estiveste aqui a dormir? Tive um sonho muito perturbador, queres falar sobre isso? E ele, não é muito apropriado, mas contei-te só a parte da Meca arder. O resto não conta. Não conta a parte em que deixou a Aisha arder. E o colega leva mesmo aquilo a sério. Então, sonhaste com isso tem muito significado. Vamos falar ao Emir. Sim, e perguntei-lhe por que motivos é que o profeta teria estado para zangado contigo. E o Acid, nem lhe conta. Claro. Não é? Então pinou nos sonhos com o demónio. Não faço ideia, respondeu Acid, mas vejo toda a cidade de Meca em chamas. Cabaias, torres, Abraj, Albaite. Tudo num enorme clarão de fogo debaixo das barbas do nosso profeta. E o Amin leva aquilo a sério. Podia ser um simples sonho, mas pronto. E então o colega diz o seguinte, olha, isto significa que foste tomado pelos demónios e que apenas o sacrifício total te poderá salvar. Exclamou enfaticamente Amin, como se estivesse habituado a analisar cientificamente o fenómeno. Foi logo, olha, tens de ser mártir. Yeah. Sonhaste com isso. Agora tens de, olha, a culpa é tua. Agora o teu castigo, ou melhor, o teu castigo não, a tua redenção é tu bombeaste. E nós já sabemos que é isso que vai acontecer, mas pronto, tens de ser mártir. E ele diz assim, olha, vê por este prisma. Poucos são tomados por esse tipo de sonhos demoníacos. É uma mensagem que o profeta quer passar de extremo desafio. Os pecados que cometeste são tão intensos, tão graves, tão indescritíveis, que apenas o teu próprio sacrifício poderá superá-los e garantir-te a salvação. É uma tragédia, mas é um privilégio. Maomé quer-te na esfera dos seus amigos íntimos. E o Acid estranhou aquela comparação teológica. Duvidou por instantes que Maomé quisesse no seu círculo de amigos o homem que praticara sexo com a sua mais jovem esposa, mas logo afastou esses pensamentos de si próprio como se enxutasse moscardos persistentes. Ou seja, eu comi a esposa, ele quer ser meu amigo agora. Não. Ele deve saber. Um sonho. Acho que ele me vai levar para um beco. Mas isto é tão infantil. Mas pronto, acabou este capítulo. Não há mais sexo, assim, cenas sexuais. E ainda bem. Acho que já chega. Arafat está a falar com
com o espião, o tal que lhe foi levar a mensagem que O Roberto. E então, a determinada altura, do nada, o Arafat vira-se para o Roberto: olha, ainda não recebemos 1 cêntimo da heroína e da erva canábica enviada para a França. Porquê? É assim que os traficantes falam. Sim. Para a França. Vou tratar, é bom que trates desse assunto rápido. Ou seja, repare, ele disse isto ao Roberto e o Roberto disse que ia tratar. Alguém estava a ouvir. Não. Uns parágrafos mais à frente, o Roberto está incrédulo porque não acredita que a organização que ele acredite tanto anda no domínio do tráfico de drogas. Isto em termos de enredo faz algum sentido? Faz, porque assim é uma forma desse coisa depois se revoltar. Não. Nem vai acontecer isso. Não vai acontecer, mas tipo, o Arafat dá-lhe uma ordem relacionada com o tráfico de droga. E ele, ok, eu faço isso tranquilo. E depois fica, fogo, eu não acredito que nós estamos envolvidos em tráfico de droga. Não faz sentido nenhum. E o Arafat explica-lhe, olha, mas como é que achas que nós financiamos as nossas cenas e os nossos atentados? Achas que isto vem do nada? Ele diz assim, tu e eu, Roberto, celebrámos o ataque à Embaixada dos Sionistas em 92 em Buenos Aires. Verdade? Tu e eu celebrámos o ataque à Associação Mútua Israelita na Argentina. Portanto, isto não se paga sozinho. Percebes? Dá-lhe assim o raspanete. E pronto, aparece aqui um momento homoerótico do Arafat. Neste momento com o Roberto, porque ele tem uma pele lisa e macia que confere um aspecto contundentemente jovial. E assim estava Roberto, incrédulo, incapaz de dar um passo que fosse na presença atemorizadora do grande líder árabe. Incapaz de fixar nos olhos, Roberto notou que a mão de Arafat ia descendo lentamente sobre o seu peito, tocando sensivelmente nos mamilos e, por último, rodando sobre as ancas. Roberto manteve os olhos no mapa e apenas conseguia sentir o aroma indisfarçável de Arafat. Aquela combinação de cheiro de sacristia e de papoilas. E a sua própria respiração. Tu sabias que o Arafat cheirava a sacristia e papoilas? Não sabia. Pensava que cheirava a caril, não é? Se é para ser racista, vamos lá. Eu pensava que cheirava, sei lá, a brócolos e a drogaria. Ou a falafel. Sim. Mas não, cheirava a papoilas. Sim. Roberto começou a sentir também ele um certo entusiasmo que acompanhava os toques delicados de Arafat, mas sentia ao mesmo tempo uma enorme vergonha de si próprio. Nojo de uma masculinidade assim exposta, vulnerável. O Roberto, ele assedia ao Roberto, ele explica o negócio de droga ao Roberto e o Roberto, é assediado, mas não sabe se gosta. A seguir, o Roberto sai do gabinete e o Arafat ainda está meio excitado. Ocorreu-lhe naquele momento que deveria ter alguma carga genética ocidental, dada a sua predisposição para se sentir atraído por peles tipicamente europeias ou até nórdicas. A expressão infantil de Roberto continuava a levitar na sua mente como um perfume à volta de um pescoço feminino. Ele está prestes a abrir a caixa, mas não abre. Porquê? Porque liga-lhe o traficante de droga, o Rafael D'Angel Morales, o El Faio, e a dizer: Arafat, a droga que tu estás a transportar do Líbano, está a péssima qualidade e eu estou a ter problemas por causa disto. E tem uma discussão, tem ali uma conversa sobre isso, e o Arafat, sim, eu vou verificar isto, eu vou verificar a qualidade, não te preocupes. Pronto. E isto é a primeira chamada do traficante de droga para o Arafat. Há várias. O Arafat aí é o Pablo Escobar, então, não é? Quase. O Acid, voltando ao Acid, ele está na madraça. Foda-se, que livro tão horroroso, meu. É horrível, é. E ele está na madraça e vem a Ana várias vezes à cabeça e ele está a tentar esquecer-se daquilo e aparece esta parte. Volta a focar-se nos seios de Ana, duros de prazer. Empurra-a com violência para baixo. Aquele gesto de violência máscula, quase selvagem, inerente à natureza do homem. E pôde sentir então, mais uma vez, a boca quente de Ana. Aqueles suspiros que seria capaz de ouvir toda a noite. Como se de uma melodia de Bach se tratasse. Exato, se tratasse. Sim. Mais uma referência à boca... a música clássica. A música clássica. Adorava sentir aquela troca de fluidos corporais através da língua de Ana, que ainda emanava o cheiro e a sensação da sua virilidade. Muito sexy. Levanta a perna direita e busca uma penetração direta e imediata sem mais palavras. Quer se sentir dominada por uma força superior. Mas porquê que está a haver sexo agora? É sonho, ele está a sonhar na madraça. Eu não expliquei. Foda-se. Mas isso, qual é a intenção desse sonho? A intenção desse sonho é ele está outra vez a reviver o sexo com a Ana. Pronto. E o que é que acontece aqui? Momento autobiográfico. O gajo decide bater-se ele próprio com um chicote. É lá! Sim, Padre assim, Mário Rui gostou desta parte. E ele pune-se com mais e mais violência enquanto as imagens de Ana, num imenso caldeirão vermelho de pernas cruzadas, se distorcem progressivamente e as primeiras gotas de sangue tocam o chão frio da madraça do Dr. Hamza. Tal como André Ventura na vida real, o Acid decide punir-se fisicamente pelos seus desejos pecaminosos. Voltando ao Arafat, Abu Mazen
que é o número 2 dele, é o nome de guerra do Mahmoud Abbas, o atual líder da autoridade palestiniana, que o substituiu, diz-lhe coisas, olha, houve um atentado, o que é que nós dizemos do atentado? O Arafat diz que nós somos contra, etc. Comunicou-lhe o atentado e fala-lhe da possibilidade de estarem para divulgar um relatório sobre corrupção na OLP. E o Arafat diz que isso não lhe preocupa nada, etc., que já estão habituados. E o Arafat fala na destruição de um tal de dossiê 224. Mas de uma forma bastante despreocupada. Ele, são coisas lá que estão lá, que nem é preciso ninguém saber. Será que está dentro da caixa? Não sabemos. Não vamos saber. Ele, vamos destruir este dossiê, não sei o quê, ok. E o Abu Mazen nota-se a preparar alguma ali. Não é? Que ali alguma coisa. Arafat chama o médico. E o médico é muito importante. É lá! Sim, é o Yusuf. Vai lá ver como é que o Arafat está. Sérgio Duarte. Como é que se chama o Cat Stevens agora? Yusuf Islam. Vai um médico. Está a analisar o Arafat. E ele toca no Arafat, num dos gânglios doridos. E o Arafat solta um pequeno grito. O Yusuf assusta-se e deixa cair um passe-partout do Arafat a receber o Nobel da Paz em Oslo. Ele parte-se. Cria-se assim um barulho, entram os seguranças do Arafat no quarto, começam a bater no Yusuf, porque acham que ele fez alguma. E o Arafat não reage, deixa. Ok. O Arafat depois é levado para o centro médico, mas, atenção, na sua mente continuava o jovem Yusuf, cujo corpo magro estendido no chão se projetava nele como flashes fotográficos intermináveis e cujos lábios espesos recordavam Arafat de Abdul Taib. A experiência mais excitante que tiver em toda a sua vida e um dos seus mais fiéis guarda-costas. Ela! Arafat joga na outra equipa. Repara, o médico é espancado e pronto. Mas ele fica, curto é quando há meninos novos em polpa de tomate. É muito mau. Voltando à madraça, o Acid está lá essa história não avança, a ser chicoteado. Não, agora vai ser mais rápido. Vai ser chicoteado e conhece um tal de Ghazi, um rapaz moçambicano que está lá na madraça. E o rapaz diz, tu és tão virtuoso, tu és tão inteligente, o que é que te motivou a ouvires para a madraça? E o Acid passa-se. Já ouviste falar, alguma vez te aconteceu receber uma carta com unhas? Ele começa a ver imagens da Ana na cabeça e ele foge da madraça a correr, que está a chover, porque começa a ver imagens da Ana e quando todo o seu corpo cavalgava sobre os membros elétricos da Acida, as gotas de transpiração a percorrerem aquele pescoço magro perfeitamente desenhado e aquela expressão mista de sofrimento e de prazer que emana dois corpos se consomem mutuamente. Ele foge da madraça e o Ghazi vai atrás dele. Não percebe o que é que se passou? Eu só disse que eras inteligente. Ele começa a correr, até que tem um insight. Chega a um campo de futebol a chover e tem um insight. Ele diz, Ghazi, estou a Acida a falar. Enquanto corria, apercebi-me que estava a fugir. Não de ti, não da madraça, mas da pessoa que ainda sou. Eu ainda não morri para o mundo, percebes? Por isso é que o mundo me continua a perseguir. Foi o que sempre me disse o Dr. Amsa. Percebes? Percebes o que digo? Percebes, Ghazi? Percebes? A purificação através da morte. Eu desci ao mais profundo dos infernos. Fui motivo de escândalo e de heresia. Entreguei a minha carne ao prazer, Ghazi. Ao prazer demoníaco. Então espera. Uma coisa é... O gajo tem um desgosto amoroso. Morreu-lhe a namorada e percebo que nas ruas da amargura... Mas o desgosto amoroso não foi morrer-lhe a namorada. Certo. Foi ele ter tido sexo. Certo. Mas morreu-lhe a namorada. E isso poderia levar-te a uma espiral de autodestruição. Outra coisa é... O gajo está a tornar-se um radical. Não só por isso. Isso é uma razão, vamos dizer, acessória, rodapé. Mas porque teve um sonho. E viu o meca arder. É bidimensional. Que é a ideia de que, deixa-me pensar agora, o Ocidente está a destruir os princípios bons do islamismo e, portanto, eu tenho de defender os bons princípios e evitar que Meca arda. E uma forma que eu evito que Meca arda é meter outra merda a arder. É isso? É. Não, e que a única forma que ele tem é purificar-se pela morte. É um martírio. E ele descobriu isto a correr. Voltando, já voltamos ao Ácido. Voltando à Mucata, ao centro da autoridade palestiniana, em Ramallah, há uma equipa de operacionais da Guarda Presidencial, a Força 17, que está a fazer um assalto. E que está a entrar nos arquivos para roubar alguma coisa. Então, nesta operação, recuperam um dossiê. O dossiê que diz
a prova, que é tipo desenho animado, sabes? A prova que é Sim. a caixa. Sim. E, então eles vão à procura desse dossiê. Tem aqui um lapso que eu acho hilariante, que é, sabes o que é um iate de tempo? Iate. Não é hiato. Não, iate. Mas com H ou sem H? Sem H, iate, do barco, um iate de tempo. Oh pá, isso está aí. Está aí, sim. O revisor de texto era aquele senhor que estava a tocar piano, estava a tocar Beethoven quando o coisa estava a pinar com a Ana, o ácido. Mas pronto, eles estão a roubar o tal dossiê 224. Antes que o Arafat o destrua, eles conseguiram roubar. E é onde se diz tem lá uma folha de papel timbrado que diz a prova. Que é tipo desenhos animados, que é tipo... Sim. TNT. Bomba. Está aqui o TNT. Diz TNT. Opa, chegas ao pé do teu chefe, tenho Onde aqui é que está a prova? um documento, está aqui a prova. Está aqui Diz tudo aqui escrito. no título. Tipo, eles eram 3, estavam a fazer aquele assalto, vão entregar o tal dossiê ao chefe da Força 17, um tal Zudi, e o Zudi manda um deles matar os outros 2. Ok. Para... Como é que se diz? Atar pontas soltas. Então ele mata os outros 2. Para não deixar pontas soltas. Mas isto diz aqui são génios do crime. O que é que eles fazem? Pegam em cartões. Esta parte é o cómico. Ele pegam em cartões dos serviços secretos israelitas e metem nos cadáveres deles. Porque tu sabes que nos serviços secretos israelitas eles são tão incompetentes que andam com cartões a dizer eu sou da Mossad. Tu não achas, não é uma das teorias de conspiração do 11 de setembro, não é que souberam que era Mohamed Atta porque ele tinha o cartão de identificação com ele? Sim, não há uma dessas, não é? E sim. parece uma coisa muito estranha que se calhar não era ele. Ok. Eles metem lá cartões, porque o pessoal da Mossad olha, tu és um espião nosso, és um espião que está infiltrado na organização do Arafat, mas não te esqueças de andar com a identificação, que é para o caso se nós te pararmos numa operação stop, tu mostrares o teu cartão da Mossad. Eu sou espião. E então, pronto, foi o plano maquiavélico que eles delinearam. Quando o Assid e o Ghazi regressam à madraça, o doutor, o Hamza, fica fodido. Ele fica fodido com o que se passa. O que é que fizeram? Passaram-se da cabeça. Já vejam um escarcéu que vocês fizeram nesta terra. E o Assid vai ao escritório e diz que foi perseguido por um demónio. E o doutor Hamza bate-lhe com um chicote. E ele diz, sim senhor, a Ana ainda está aqui, o demónio ainda vive comigo, continua. Então torna-se uma cena sadomasoquista em que está o chefe da madraça a espancá-lo com um chicote para o purificar do demónio, não é? Voltando ao Arafat, os guardas mortos foram encontrados e quando os guardas finalmente encontram, entre os documentos de Rafik, um dos tais que foi morto, provas irrefutáveis da relação com os serviços israelitas. Provas irrefutáveis... Que é o cartão. O cartão. Está feito, está resolvido o crime. Está resolvido, sim. Estes muçulmanos são todos atrasados mentais. Não é? Sim. É tu meteres um sombrero em alguém e dizer isto foi um cartel do México que cometeu este crime. Exatamente. Ou este senhor estava a comer um taco, portanto é mexicano. Sim, encontrei vestígios de taco no estômago dele, só pode ser mexicano. É tipo, é um plantão sofisticado como tu tens uma casca de banana para o mal escorregar. Sim. É isso. Sim. O enredo, para mim, a parte erótica é cringe, mas eu já conhecia mais ou menos, sabíamos disto. Agora, a parte que mais me surpreendeu de tão aqui é o enredo, porque eu acho que qualquer pessoa que tivesse visto uma série de espionagem ou policial fazia alguma coisa melhor aqui. Utilizem o método Raul Minhalma, que é viram um filme, façam um livro sobre isso, mudem mais ou menos a doença das pessoas. O Abu Mazen manda queimar os traidores, está resolvido. Está encobertas as provas do crime. Esta parte é uma parte super cómica, que é quando o tal Zudi abre finalmente o dossiê 229 e ficamos a saber o que é que tem lá. O que é, Sérgio? Diz-me. O que tem lá tem várias coisas muito graves. Primeira, Arafat não nasceu em Jerusalém, nasceu no Cairo. Ei, então não é melhor? Aparentemente era importante que Arafat tivesse nascido mesmo... Ser um local? Sim. Estou-me a lembrar do League of Gentlemen. Are you local? Eu fui à página da Wikipédia do Arafat. E diz lá que ele nasceu no Cairo, não como uma coisa controversa, nasceu no Cairo. Okay? É uma família palestiniana, mas pronto, ok. Depois, outra coisa que tem lá é que o Arafat um dia candidatou-se a uma faculdade nos Estados Unidos. Ainda mais grave do que isso. Tem lá cartas que o Arafat trocou
com o guarda-costas dele. A mostrar que ele era... Sim, entre outra... Ele era gay. E então, ele em que o... E no fundo, se pensares, o que André Ventura está aqui a tentar é insultar uma pessoa pela sua orientação sexual. É isso que me estás a dizer, Sérgio Eduardo? Porque muitas destas campanhas de informação contra líderes árabes ou ditadores ou não sei o quê, vão sempre nessa altura, olha, vamos arranjar aqui provas que eles são gays para as pessoas começarem a olhar mal para eles. Yeah. O André Ventura leva isto demasiado a sério. Pronto, e então ele encontra cartas do Arafat e a dizer em que ele exprime que tem saudades de Arafat e dos lábios grossos que não consegue esquecer e adverte a Arafat que o quer consumir. E era o guarda-costas? Guarda-costas. Sabes que música é que estava a dar? I will always love you. Sim, o Kevin Costner com o Arafat ao colo. e pronto, ia fazer sexo anal com ele. Claro. Depois toda a narrativa de Taib, o guarda-costas, se desenvolve sob um clima de autêntica excitação carnal que se sente em cada linha, em cada palavra, como o aroma de girassóis invade um largo campo de ervas selvagens. O erotismo. Tipo ok, como um campo de girassóis. Como se de um campo de girassóis se tratasse. Sim, desta vez ele não disse isso. Havia nas palavras de Taib um desejo quase demoníaco de fusão, de mescla do físico e da alma. O que é um desejo demoníaco? Eu desejo muito uma pessoa, logo se deseja esta pessoa de uma forma que deve se tornar irracional, é automaticamente demoníaco, é? Sim, diz aqui, nenhum judeu nos pode tirar o amor, diz o guarda-costas. Opa, grande frase. E depois... Olha, vou meter isso numa t-shirt. Nenhum judeu nos pode tirar o amor. Depois o Zudi passa-se, ele está a ler isto, ele está completamente passado. O Arafat é paneleiro? Não, mas calma, ele depois, a meio dá-lhe assim uma cena, recordou-se por momentos da face angélica de Taib, um dos mais jovens a integrar a chefia da Força 17, do seu entusiasmo e da sua energia contagiantes e de como muitas noites ficava até horas tardias nos corredores da Mocata. Recordou-se do seu andar altivo e de cabelo curto, sempre impecavelmente aparado. Do seu olhar incrivelmente sedutor, quando observava alguém nos olhos, como se espelhasse no outro em qualquer mapa de sedução. Zuli transpirava agora notoriamente e não pôde deixar de censurar-se a si próprio por deixar a sua mente voar no pecado. Também é gay. Também... Percebes? São todos. Ei, o rabeta, pá. O próprio Zudi começou... de facto, o guarda-costas era bem sexy. O João Pina que há em mim. Mas estou a imaginar André Ventura a achar que isto... Olha, vão-se passar. Vou dizer que estes árabes são todos rabetas. Sim, mas o Zudi, ele a meio também começa a pensar, de facto aquele guarda-costas também comia... Não, esquece. Não, vou eliminar isto. Avançando. Depois ele encontra uma coisa que o deixou completamente passado. Ainda não diz o que é, ele guarda aqui suspense. Mas vi aqui uma prova que destrói a imagem toda que ele tem como muçulmano até. Ele deixa de ser muçulmano com esta informação. É tão perturbadora que é. Antes disso, como é que ele fica nervoso? Há aqui uma metralhadora de eruditismo. Eu vou-te ler o que é que acontece. Naqueles instantes dramáticos, qual destacado amante da cultura europeia, Zudi pensou... Da tradição judaico-cristã, é isso? Calma. Zudi pensou em Picasso, no terrível cenário da El Guernica, e ao mesmo tempo, sem compreender porquê, nas jovens taitianas com flores de manga de Paul Gauguin. Logo assim, 2 quadros aqui metidos a martelo. Catrapumba! Sim. Recordou-se ainda das suas tardes de ócio em Paris, quando recebeu uma bolsa para alistar a política internacional, e daquele aroma que era uma combinação de sexo e croissants que invadia a cidade aos domingos de manhã. Essa é uma grande frase também. Sexo e croissants. Invasão de sexo e croissants. Gosto muito desse. Isso estava o nome de um livro bem fixe, uma série. É que cheira a Paris. Pá, cheira a croissant e a cona e a baguete. Isso. As ruas de Paris. Sim. Okay. Quem olhasse para Zudi naquele início de noite não teria dúvidas a identificar um homem desesperado. Estava dominado por uma expressão de terror desconhecido, tal qual os personagens de Edvard Munch ao pintar a ansiedade no final do século XIX. O grito do grito, eu sei. Aqui 3 quadros logo em 2 parágrafos. Ele, pumba! Sim. Repara que isto era uma pessoa que ele ficou tão chocado com aquilo que leu que eu vou-te ler. Vou-te ler até que ponto ele ficou chocado. Aquilo que ele leu, em escassas palavras, descrevia um dos maiores horrores a que havia assistido em toda a sua vida. Ele, que conheceu os mais atrozes cenários de conflito bélico e os mais inabitáveis campos de refugiados. Vê lá, imagina o que é que ele pode ter lido ali. Ele tem ali uma crise de fé. Ele levanta-se atordoado,
recordando, sem saber porquê, uma prostituta romena conhecer em Boulevard Saint-Germain, em Paris, e que tivera a tentação de trazer consigo para a Palestina. Ainda tem os seus seios brancos perfeitamente delineados, alguns num recanto da sua mente, quando retira com violência da parede lateral do gabinete junto a um busto de mármore iraquiano, um quadro com a imagem de Arafat. A referência à prostituta assim do nada. Epá, sim, mas... Sim. Então ele arranca um quadro do Arafat, ele começa a pisar o quadro, arranca um Corão, faz a coisa pior que um muçulmano pode fazer para o Corão, atira-o ao chão, pisa o Corão, deixa de ser muçulmano naquele momento. Pior do que isso, vai à gaveta, abre, encontra uma figura do Maomé, que não existe, supostamente, mas ele encontra, havia lá, ele rasga o retrato do Maomé em dois, mete por cima do quadro do Alcorão, ele passa-se. Tem ali uma crise de fé por causa de uma coisa que ele leu, nós já vamos ver o que é. Mas, entretanto, vamos voltar ao Hassid. Então o Hassid está a levar chicotadas na madraça, e a cada nova chicotada sentia uma parte de Ana desvanecer-se dentro de si. Cada gota de sangue que salpicava do seu corpo era como se a boca de Ana fosse ficando cada vez mais seca e menos táctil. Sem saliva. Pronto, a saliva está maré baixa de saliva agora e ele já não se sente tão atraído por ela. Ele tem uma discussão com o doutor Hamza sobre aquilo que ele fez. O que é que ele fez à Ana? Ele veio a conhecer os detalhes e as tentações da carne. E ele, sim, eu fui o seu demónio, respondeu Hassid já com os olhos úmidos. Eu fui-lhe a percorrer o meu corpo, excitar-me até a exaustão, lamber-me a carne, os órgãos, a pele como uma prostituta barata. Penetrei-a, dominei até alcançar ser o nosso único limite. Está a confessar-se. Isto deve ser uma conversa que ele teve com o padre Mário Rui. Esqueci. Deve estar a relatar isso. Diz ele, eu levei-a para as torpezas do sexo e o seu encantamento venenoso. Trocámos cartas, mensagens, gritos surdos que ainda tenho na minha mente. A Ana estava úmida, excitada, descontrolada numa efervescência sexual sem limites. Tocava-se no calor daquela banheira minúscula, na casa de banho dos avós maternos, nas noites em que não podíamos estar juntos. Masturbava-se. Estás a ver? Tudo. É como droga, mas vale não experimentar. Sim. Tipo, tu experimentas um bocadinho, dás por ti, estás a masturbar-te em casa. De todo lado. É. E olhava os outros homens com um olhar predador como se fosse uma nova pessoa. Um autêntico furacão de desejos e experiências arrebatadoras. Oh, meu Deus. Gostas desta expressão? Gosto. Eu acho que um furacão de desejos e experiências arrebatadoras dava para um slogan da agência de viagens, não achas? Um furacão de desejo. Furacão se calhar não, para agência de viagens. Depende, se fosse daquelas férias radicais. Pronto, tipo, ok. Está bem. Para Paris, cheirar croissants e sexo. E ele, a inocência transformada em pecado. Uma menina delicada transmutada num corpo ávido de desejo e poder. Uma nova rainha capaz de provocar um prazer ilimitado a qualquer corpo humano. Isto é ele a falar, a dizer o que é que fez a Ana. Por fim deixou de rezar. Deixou de cobrir o corpo apropriadamente e deixou até de comer. Esqueceu que também ela era a morada sagrada de Alá. Aquelas pernas transformaram-se numa torre de brilho, de charme e irresistibilidade. Já estou farto dessas descrições da Ana. Puta que pariu. Quando discutíamos, fugia para junto das novas amigas e procurava jogos de sexo e de obscenidade com vários homens. O que me enlouquecia ainda mais quando voltávamos a fazer amor. Doutor Hamza. Amor? Amor? Tu não fizeste amor com o demónio. Tu fornicaste com o demónio. Ele seduziu-te com a sua sagacidade maligna. Tu foste uma vítima do demónio. Purifica-te, Hassid. Pumba, bate com o chicote. Depois, continuou Hassid, quando estávamos unidos num só corpo, ela encostava-me a boca ao ouvido. E eu sentia a transpiração dela a percorrer-me o rosto. Ela sussurrava-me ao ouvido como tinha sido prazer com outros homens. A excitação, a perversão, as expectativas que ela adorava criar e depois fugir. E eu entrava nela, com uma força cada vez maior, mais compacta e irascível. E depois ela contava-me dos seus desejos mais íntimos, do desejo de ser prostituta de Paris por uma noite, de ser violada por polícias, de ser dominada por um qualquer gangue do bairro de La Villette. Eu simulava que era o seu violador, o seu mais bruto cliente, o mais impiedoso dos criminosos. Ana ria-se do profeta Maomé e das suas crenças de juventude. Dizia que nenhum profeta nem nenhum deus a continuariam a amarrar. Enquanto falava, cavalgava nas minhas pernas, falando em plenitude, humanidade, orgasmo. Dizia que o profeta só profetizara para os outros, para os irmãos, para os filhos do islamismo, e que também ele terá conhecido o prazer da perversão. E ria-se e continuava a rir. Enfim, ele transformou numa puta. E numa mulher feminista, percebes? Ele roubou-lhe a inocência naquela noite de sexo. Certo. E ela desorientou, é isso? Tirou do caminho certo. Não, ele tirou a ela. E ela a ele, por sua vez, por conseguinte, sim. Não é? Ele está a descrever um radical, ou seja, não está a descrever os seus próprios pensamentos. No entanto, é tão infantil esta ideia de que... sim. É muito infantil mesmo. Eu dei-lhe a conhecer a minha pila e a partir daí... Olha... Voltando
ao Arafat. Foda-se, recebe... que história. Olha, eu digo-te assim, deixa-me dizer-te uma coisa, eu preciso dizer isto. Se este tivesse sido o primeiro livro que tivéssemos feito, seria o único. Único, não queria fazer mais isto. É horrível esta merda. Pá, desfruta, Bruno. Desfruta ao caralho. Foda-se, a sério. Depois avança na história, meu. Voltando ao Arafat, ele volta a receber uma chamada do traficante de droga e ele diz, sim senhor. Tipo, não acrescenta nada. Sempre que ele fala com o traficante de droga, não evolui a história. É sempre a bater na mesma tecla, a dizer, o André Ventura percebeu. Tenho de deixar os capítulos todos em suspenso. E tenho de alternar os capítulos entre a história do Acid e a história do Arafat. Quando não tenho nada a dizer sobre o Arafat, vou encher aqui. Olha, então, um traficante está tudo. Olha, vê lá aquilo. E eu, vou ver. Sim, então ele decide ir ao Líbano para ver como é que o Hezbollah, então essa droguinha, estão-se a queixar de mim, porque é assim que funciona um cartel, não é? Porque um Arafat nem sequer tinha intermediários. E aqui eu dei-me ao trabalho de ir à Wikipédia do Arafat. Foste à Wikipédia do Arafat. E ele associa o Arafat a homossexualidade, a droga, terrorismo, mas não tem nenhuma referência à corrupção em si. O Arafat tinha tipo centenas de milhões de euros em contas na Suíça. Sim. E dá-me a ideia que é o gajo a dizer, eu não vou acusar o Arafat por ser rico porque eu sou um advogado, eu sou o direito fiscal, não é? Isso eu respeito. o gajo trabalhava na autoridade tributária a ajudar gajos... E na Finpartner. Portanto não vou criticar isto porque... Isso não critico porque, quando tem de ser imposto é roubo. Sim, achei piada isso. Então ele está lá, ele decide ir ao Líbano, um gajo liga, olha Arafat, não vás ao Líbano, querem-te fazer a folha, e ele, ok, tudo bem, entretanto... Ele chama ao médico, porque não se esquece das suas... da sua face jovial e inocente, e chama ao médico e diz, ok, despachou o gajo que o avisou para não ir ao Líbano. Chegou aqui, entretanto, um médico, pede desculpa ao médico por aquilo que lhe fizeram, disse que já puniu as pessoas que o agrediram, e começou-lhe a fazer a folha. Não é? E o Yusuf sentiu uma irresistível corrente de eletricidade percorrer-lhe cada órgão, cada membro do seu corpo. Um fluxo de sangue em direção à pizza, anda. E o Yusuf fixou-se no ar paternal e inocente aquele homem que se preparava para o devorar, para derramar sobre o seu corpo uma marca eterna e irreversível. Nos lábios trêmulos, no olhar desgastado pelos anos e pelas guerras. E por um ínfimo segundo, o qual se poderia arrepender para sempre, sentiu-se pronto. Pronto para dar àquele velho cansado todo o prazer pelo qual ansiava. Pronto não tanto por dever, não por Arafat ser o líder de todos os palestinianos, mas por compaixão. Compaixão por aquele homem que sempre idolatrara como um deus, compaixão pela decrepitude da carne e pela decadência do corpo, compaixão pela doença que nos torna a todos, mesmo os destinados a liderar o caminho dos homens. Sou o seu médico, Sr. Presidente. Estarei consigo até ao fim. Os lábios de Arafat percorriam as veias salientes do seu longo pescoço claro como o mármore da Índia. Repara, todos os gajos que o Arafat assedia dizem, ok, sim. Está na boa, por compaixão, então está aqui um velho, coitado. Está aqui um velho e é o presidente. Porque é assim que funciona o sexo. E repara, outra coisa, o gajo, o André Ventura, não descreve cenas de sexo homossexual. Ai não? Nenhuma. Mas ele percorreu-lhe as veias do pescoço. Só, mas fica sempre... É sempre, mexe nos mamilos, o seu rosto angelical. Não há cá... há que respeitar o Padre Mário Rui. O Padre Mário Rui vai ler isto. Sim. E eu, sinceramente, fiquei desiludido. Porque... Uma coisa é descrever que sexo com crianças. E aí está tudo bem. Outra coisa é descrever sexo homossexual. Aí o Padre Mário Rui não. Mas eu adoraria que isso acontecesse. Não acontece. É pena. Depois a Cid está na madraça e o doutor Hamza... Essa história não avança. Não consegues avançar o caralho da história. Avança tu. Faz bem por esse livro. Voltamos a uma conspiração dos grandes quadros palestinianos em que esta parte é importante. Em que o gajo que tem o Zúdio, que tem o dossiê, vai mostrar aos grandes quadros o que ele descobriu. Ele mostra o relatório aos gajos e mostra os documentos que a Ana fez chegar ao embaixador em Paris. E que documentos são estes? Repara, a Ana, de alguma forma, arranjou umas escutas de um gajo da CIA com um gajo dos Ministérios dos Negócios Estrangeiros de Israel a discutirem que o Arafat é gay e que tem provas e discutir uma coisa... Isso foi a carta que ela mandou? Sim, as escutas. Uma carta com umas escutas em dossiê. E que o Arafat tem sida e que mantém relações sexuais com o guarda-costas. Tem sida. Sim. Ainda não tinha dito. Sim, era isso. Sabe, o que deixou transtornado o gajo foi descobrir que o Arafat tinha sida. Ok. Já viste? Okay. Se isto justifica que tu pises o Alcorão, enfim.
O Arafat é gay e manteve orgias com homens na Roménia, e eles ouvem isto e estão lá líderes religiosos e dizem, temos de esconder isto. E ele, mas isto vai-se saber, e quando se souber, isto vai ser terrível. Como é que as pessoas vão reagir sabendo que o nosso presidente é homossexual e tem sida? E vai provocar o caos nas nossas ruas, nas nossas mesquitas, entre os nossos agentes espalhados pelo mundo, entre os milhões de muçulmanos que, independentemente da família, da etnia ou da pátria, veem Arafat o libertador do Islão. Então eles têm de fazer alguma coisa em relação a isto e definem que não querem destabilizar a Palestina, então decidem que, temos de fazer alguma coisa, matar o homem. Não é? E esse agora é o capítulo que é a carta de suicídio da Ana, que é muito engraçada. Imagina um homem a escrever como gaja, que se vai matar. Okay. E ele, migas. Então, sim. Meu querido Acid, provavelmente encontras-te sobre o meu corpo adormecido para sempre enquanto lês estas minhas palavras. Corpo que serviu de habitação ao meu espírito, ao meu ser, mas também o templo do nosso amor, do nosso prazer, da nossa loucura. E tu sabes o nosso pecado. Não tenho muito para dizer, apenas a verdade. Ainda recordo... Repare, isto é uma carta de suicídio. Ainda recordo cada pedaço do teu corpo, a linha perfeita das tuas costas e a saliência perfeita dos teus ombros musculados. Sabes que ela só lhe interessava... Sim. Imagina, eu vou-me matar, mas primeiro vou escrever aqui literatura erótica para o gajo que me encontrar, para deixar de pau feito. É isso. É uma recordação sensitiva que provoca em todo o corpo uma espécie de corrente elétrica que se alastra desde os dedos dos pés até à raiz do meu cabelo negro. Mas ao recordar o teu corpo, sou levado a recordar todos os outros corpos que através de ti me consumiram, me tiveram, me dominaram. Sim, Acid. Porque tu não existes para mim como pessoa. Tu és o universo, o espaço cósmico onde a minha alma se perdeu. Continua. Tu és as noites intermináveis sob a luz fosca do Le Femme de l'Ombre nos últimos copos com os solitários perdidos. As pernas intencionalmente abertas a um olhar curioso do outro lado do palco, enquanto tu atingias um qualquer êxtase masculino. Um sutiã imponente, um peito exageradamente produzido para levar ao loucura um religioso mais aventureiro. Uma noite a fazer de prostituta no bairro de Pigalle e a desfrutar de cada suspiro daqueles homens desgastados pelo trabalho e pela rotina. O sexo perdido com o Sheikh Harit de Paris, o teu líder espiritual, que me penetra docemente enquanto recordo o sexo entre o profeta e a sua delicada esposa Khadija. A fase É Khadija? Essa é outra. A face confusa e esgotada do Sheikh, enquanto uma torrente orgásmica me percorre o peito como um riacho furioso. E tu, sempre o teu olhar, a tua face, o teu sêmen em mente quando o meu corpo atingia o novo clímax. Tu és tudo isto, porque foi a chama que tinhas no teu olhar que queimou a Ana Ashrawi, que ainda existia, que queimou tudo o que de bom e de nobre eu ainda tinha. Hoje consigo ver isso, enquanto estas linhas recordam cada episódio da minha descida aos infernos. Mas, entretanto, tu, o teu profeta, o teu Arafat, o teu Islão, são vocês todos responsáveis pelo sangue que vai correr, pelo sangue que tens nas tuas mãos agora mesmo. Ou seja, ela revolta-se contra o Acid e mata-se. Então ela diz aqui que converte-se a Jesus Cristo e que espera que o suicídio a liberte destas tormentas para toda a eternidade. Mas o suicídio é pecado, não é? Sim. Também para o cristianismo. Sim. Portanto, não está a pensar bem, Ana. E então ela deixa um recado ao Acid sobre o Arafat. De negar que o teu líder Arafat, um homem que acredita em mim, não é quem tu pensas ser. Ele não é quem diz ser. Ele não é um santo islão. Eu sei que isto vai custar ouvir. Arafat é o verdadeiro demónio. Hoje sei que foi ele que te transformou no homem que és, que me transformou a mim na rainha de todas as impurezas e que transformará o teu povo no antro de pecado. Já viste, tu vais-te matar e pensas no Arafat. Sim. Na forma como o Arafat destruiu a tua vida. E depois a parte das unhas. Deixo-te as minhas unhas e o meu cabelo, sinal do campo de concentração em que encerraste o meu corpo. Então e por que não um pintelho? Porque ela é cristã agora. Faz algum sentido esta carta de suicídio? Não faz sentido nada. Ou melhor, faz sentido tendo em conta o resto. Adiante. E agora é mais rápido. Agora a ação desenvolve-se mais rápido, felizmente. O Zudi e o Sheikh palestiniano, um chefe religioso qualquer, discutem o futuro pós-Arafat e deixa aqui entreaberta a possibilidade de a Fatah se aproximar do Hamas, ou seja, de serem menos seculares e mais religiosos. Isto história do conflito israelo-árabe. Sim. O Arafat era mais secular e tentou, a determinada altura, também refriar o fundamentalismo religioso, e com a morte dele, como estratégia de poder, querem trazer o Hamas, querem dar força ao Hamas. Pronto. Voltando ao Acid, o Dr. Hamza mostra-lhe vídeos de Mohamed Atta e de mártires palestinianos para radicalizar,
E depois há aqui uma referência de que ele está a ver comboios que simbolizam o devir de partida e de chegada e caracteriza a própria vida, esse fenómeno fabuloso e único em que a única coisa que parecia certa e incontestável e era exatamente isso, o movimento a partida e a chegada, a sair. Uma frase da pista sobre comboios vai mostrar que vai haver um atentado num comboio. Claro. Porque, não há aqui suspense nenhum. Depois o Arafat volta a falar com o traficante, que lhe diz o seguinte: Dr. Arafat, se os carregamentos desta semana não se revelarem de extraordinária qualidade, a qualidade que o cartel do Golfo habitou o mercado, ficam sem efeito todos os nossos compromissos. Os traficantes falam assim, sabes? Sim. E falam assim ao telefone, várias vezes, provavelmente vigiado por todos os serviços secretos do mundo. Com o próprio Arafat. E o Arafat deixa-se incriminar assim. Faz todo sentido. Nota-se que é um gajo que estudou Direito. Que sabe como funciona o crime. Sim. Depois tem aqui um easter egg engraçado, também em relação ao Chega do presente, em que diz assim: sentado no lar cadeirão, sob uma almofada de tiar de lã de cor de leopardo, oferecida pelo ex-presidente da República Democrática do Congo, Mobutu Sese Seko. Mobutu, que é o tio-avô do Luque Mombito, o melhor amigo pois é! melhor amigo do André Ventura, colega dele de seminário, e aquele tipo que foi apanhado a mandar mensagens de teor sexual a menores, e que pronto, é o número 2. Será que foi a Aisha? Sim, se calhar ele pode, mas pronto, há aqui uma referência ao Mobutu engraçada, também do nada, não é? Mas eu fiz esta ligação. Também neste capítulo há uma tentativa falhada de atentado. Os Houthi tentam colocar uma bomba ao lado do gabinete do Arafat, só que o Arafat dá-lhe uma dor muito forte, provavelmente a pressentir o atentado é cancelado. E os Houthi encontram uma pulseira do médico perdida no gabinete do Arafat. E olha aqui, este é dos saltos mais estúpidos do enredo. Então vamos lá. Por algum motivo, o Acid aparece numa estreita cama de ferro no hospital. Não sei porquê, nem como. Não foi da pancada que levou na madraça? Mas não explica porquê. Pronto, ele está lá no hospital, numa cama de ferro, e estão lá 2 agentes da Polícia Judiciária Francesa a falarem da Ana. Ok. E a dizer que a Ana tinha provas do Arafat, lhes fez chegar um bloco de notas com diários que supostamente ela se prostituía-se para gajos da OLP, e era por isso que ela sabia. Eu não percebo a lógica do enredo aqui. Então ela prostituía-se para tipos do OLP e ela fez chegar ao OLP documentos que roubou dos gajos do OLP. Eles já não sabiam daquilo. Tipo, não explica. Não interessa. Não tem sentido nenhum. Não Mas interessa. Pronto, ela tem um bloco em que diz, e eles apresentam as provas todas contra o Arafat, ao Acid, para o desradicalizarem, para o recrutarem, mas ele já está tão radicalizado que diz: isto é tudo mentira, isto são demónios que me estão a tentar, eu não acredito, mas fica com o bloco de notas da Ana. Mas é claro que também tem uma referência ao facto dele sentir falta dos seios transpirados da Ana, como obviamente que não podia deixar de ser. Ele descobre que o Arafat tem sido, é gay, etc. Depois Arafat é internado de urgência num hospital em Paris. Está com muitos problemas. Claro, tinha de ser em Paris. Mas foi o que aconteceu. Pronto, tinha de ser em Paris, neste caso no enredo, não é? Sim, ele foi internado no hospital, gravemente doente. E há aqui uma manobra do Houthi para tentar que o Yusuf entre no quarto do Arafat. E o Arafat seja um médico família. Está extremamente doente lá. Depois, Acid volta a estar na madraça a conversar com o seu amigo Ghazi. E o Ghazi pergunta: o que é que tu achas que vale a pena da tua vida? O que é que tu levas desta vida? E o Acid fica a pensar, e é óbvio que lhe vem à cabeça o corpo da Ana, visivelmente úmido, transpirado, e os seus lábios grossos, cuja língua não se conseguia desprender daqueles seios sólidos, densos e extrovertidos. Sólidos, densos e extrovertidos. Gostas desta combinação de adjetivos? O que é um seios extrovertidos? É seios que tu não te sentes... São seios que não se calam. Não se calam. Não se calam. São seios que não são tímidos. Enchem uma casa. Pronto, isto vem-lhe à cabeça. São seios que não se escondem debaixo dos sovacos. E, entretanto, o Ghazi vê lá o bloco de notas da Ana e fica muito curioso sobre aquilo e ansioso para poder abrir e ver o que é. O Arafat está doente, a mulher do Arafat, que é uma mulher e não um homem, não quer deixar, não quer permitir que outras pessoas entrem no quarto, para além das estritamente necessárias, porque desconfia de alguma coisa, mas ele está muito doente, está em coma, e o Zudi vê aqui uma oportunidade para o matar. Podia esperar. Podia esperar, mas não. Ele resolve infiltrar o Yusuf no quarto do Arafat e trocar o soro, meter veneno, e o Yusuf matar o Arafat, e ele mata-o com veneno e diz o seguinte: morre, maricas insolente. Ou seja, ele ficou com aquela atravessada. Ficou. Sim, afinal ele não era bem gay.
não é? Pois, o Yusuf. Sim, ele quis fazer o jeito, mas aquilo foi-lhe O único atravessado. maricas era o Arafat, é isso? Mas eu penso, o Arafat, de facto, ele morreu naquele hospital em Paris, mas ele estava gravemente doente antes. Uma das teorias da conspiração, e talvez tenha algum sentido, eu não sei, eu não aprofundei isso, é que o Arafat foi envenenado com polónio. E que a doença dele que o levou ao hospital foi consequência dele ter sido envenenado. Ok. Porquê que a caixa não tinha veneno? Se calhar. Não, porquê que ele não escreveu isso assim? Quem o matou foi o médico que foi lá envenenar o soro quando o gajo já estava quase a morrer. Em termos de enredo, resulta. Resulta? Não resulta merda nenhuma. Estou a tentar ir pela lógica desse conas, não é? Pois, mas não faz sentido. Então, vamos infiltrar um gajo no hospital, subornar médicos e não sei o quê, para o gajo o envenenar quando ele já estava praticamente morto. É. Teoria da conspiração do caralho. Aqui aparece a mulher do Arafat, o Arafat que é gay o livro todo, mas aqui aparece a mulher, supostamente tinha uma relação, ela ficou muito triste com a morte dele, chorou compulsivamente e morre. Arafat morre. Então, devia viver na Suíça, não é? Sim. Arafat morre. Arafat. Ele podia ter dito isso, não era? Arafat. E pumba. Envenenavam. Arafat morre e o Assad prepara-se para um atentado. O Dr. Amos a dar-lhe uma mochila com bombas para ele se purificar, mas é óbvio que tem de ter outras referências ao corpo da Ana. Sim. Sem conseguir evitar, imaginava a Ana a percorrer com a língua cada centímetro do corpo de Arafat enquanto este dava ordens de guerreiro insaciável. Agora já é a Ana com o Arafat. Okay. Atenção, os seios de Ana desta vez são vigorosos e úmidos. Vigorosos, mas pronto. Tem vigor, ok. E umidade. E tem umidade. Sim. Seios com umidade, ok. É. E ele dá-lhe uma mochila para ele se rebentar. E o Arafat morre. E ele diz assim, havia falecido há poucas horas atrás, um pleonasmo, mais uma vez, pronto, enfim. Mataram o Yusuf para atar pontas soltas, não é? Para ele não se chivar. E depois fala do plano do Zudi para dar poder ao Hamas. E diz ele, é que a única opinião política que ele diz aqui é um plano que se revelaria uma das maiores tragédias da história da Palestina, muito maior do que a que ocorrera naquela conturbada noite de novembro. E a droga? Acabou? Acabou. Ah! Não, a droga era só, o traficante ligou-lhe várias vezes a dizer que essa droga não está boa. 4 vezes que lhe ligou. Sem fazer evoluir a história, sem acrescentar nada. Entretanto, o Assad explode-se e há aqui mãos de crianças a voar no ar, um invencível cheiro a carne queimada, como se tivessem sido abertos os fornos crematórios de Auschwitz, e os gritos tornaram-se uma espécie de melodia de fundo. Pronto, ele rebenta-se, não é? Yeah. A determinada altura, quando o gajo está prestes a explodir, ele lembra-se da irmã, da mãe, não sei o quê. Eu acho que era um twist até que podia ser mais interessante, o gajo desistir do atentado. Porque não houve nenhum atentado em Paris na noite em que o Arafat morreu. O gajo está... Pronto, é parte do coisa, caraca, é parte da ficção, não é? Sim. Porque, vamos dizer também esta parte, esta segunda edição é de 2015 e foi em 2015 que houve os atentados de Paris. Sim. Precisamente. Antes já tinha havido os atentados ao Charlie Hebdo. Foi em 2015 esses. Também foi em 2015. Porque, não, 2014, não sei. Foi 2014, porque os atentados de 2015 foram os do Bataclan. E a capa deste livro é uma homenagem ao jesuí Charlie. É, na segunda edição, a primeira edição é o Arafat. Eu tenho pena, essa capa é mais engraçada. Yeah. O Ghazi leu o bloco de notas da Ana e abandona a madraça. Uau. Pronto. Há um gajo que sai desradicalizado. E aqui uma última, lembras-te do cego que cantava Beethoven? Que tocava Beethoven. Foi o que fez a revisão deste texto, não foi? Esse senhor. Sim. Mas o Ghazi, quando sai da madraça, ouve o seguinte: uma melodia perfeitamente articulada e melancólica pairava no ar, proveniente da casa do vizinho Pierre. Um anão, obcecado em encontrar na música o significado da sua baixa estatura, era sem dúvida uma brilhante interpretação do Adagietto da Quinta Sinfonia de Gustavo Mahler. Ele tem de mostrar que é culto, mas já viste, é o cego que toca, é o anão que ouve e pronto, é isto, o livro acabou, pronto, podes descansar. É só isso? Acaba assim? Acaba. Okay. Acaba. Mas o atentado fez-me quantos mortos? Já não me recordo. Meu pai fez muitos, morreu muita gente. Mãos de crianças a voar, cheiro a queimado. Ou seja, morre o Arafat envenenado e o gajo purifica-se. Mas morre o Arafat envenenado sem... Isto revolta-me, o enredo disto. O livro podia ser mau, podia estar mal escrito. Não vou fazer segunda temporada, Sérgio Duarte. Já decidiste? Decidi agora. Fala para o microfone. Não vou fazer segunda temporada desta merda.
Que horror este. Que horror. Nós temos de fazer alguma coisa em relação a isto. 15 de 10 pizzas isto. Sabes o que é que eu pensei em fazer? É. Porque eu também dou 10. Por todos os motivos. Porque é um gajo oportunista, por ele ter mentido no marketing, por o livro estar mal escrito, por o enredo ser uma merda, por politicamente o gajo não se ter dado ao trabalho de investigar sequer. Politicamente? Como assim? Tipo, a parte da intriga política podia estar mais bem feita do que isto. Opa, podia ser tudo mentira. Eu não tenho qualquer pudor em tu ficcionares pessoas históricas. Não tenho pudor nenhum em relação a isso. Não tenho essa cena. Se tu escreves na capa que é um romance, que é um thriller, que é não sei o quê, epá, não me façam é como o Dan Brown costuma fazer, ou o Zezinho, ou o Zé Rodrigues Santos, ou este caralho, que é, pá, isto é tudo baseado em factos reais porque eu investigo imenso. Não é, tem uma base de pessoas que tu vais reconhecer ou sítios que tu vais reconhecer, pá, o resto fui eu que inventei. Ponto. Sim, e não tem problema nenhum disso. Mas a bibliografia dele são certos de notícias. Pronto. E vais às fontes, tem algumas de sites de conspirações. Pronto. E a merda é esta, que é esta pretensão de fazer ficção. Pá, eu estou apenas a ficcionar uma coisa que aconteceu. Exceto o atentado de Paris, não é? Mas neste... E que ele acha que era muito relevante voltar a lançar isto em 2015. E é pós o Charlie, ou seja, estão a ver estes caralhos, eles querem limitar a nossa liberdade de expressão. E não era só isso, foi a Primavera Árabe e essas coisas todas, ele diz isso. Yeah. Eu acho este livro interessante só porque nos permite conhecer a mente de André Ventura. Não que seja muito interessante, mas eu acho que há muita gente que olha para ele como vê um político brilhante, um gajo carismático. Não! É um oportunista sem vergonha na puta da cara, só. Sim. E este livro prova isso de forma categórica. Eu considero-me neste momento, eu devo ser um dos 5 maiores especialistas neste livro no país. Sim. Porque li-o mais do que uma vez. Se calhar também és das 5 pessoas que realmente leram este livro neste país. Também sou capaz de ser. Porque sabes que a primeira edição está na cave do André Ventura. Ou está na cave do Luco Mombito. E eu achei piada, porque eu quando comprei o livro, eu vi no site da FNAC e da Book, tinha um comentário de uma senhora igual, que era claramente aqueles comentários de grande livro, blá 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 blá. E eu quis procurar isso para agora. Este livro não está a ver em lado nenhum. Ok. Foi na batata. Deve ter sido na Chia. Ui, as pessoas estão a comprar esta merda antes de destruir a reputação dele. Yeah. Vamos impedir isto. E é engraçado. E eu estava a pensar, nós terminarmos a temporada, a queimar esta merda, a fazer uma brincadeira qualquer. Mas não. Vamos guardar. Agora, eu tive uma ideia, que eu acho que este livro, de facto, é 10 de 10, sem dúvida nenhuma, concordo contigo. Nós podíamos comprar assim umas pilas de plástico, daquelas tipo de despedidas de solteiro, e mandar 10 para a Assembleia da República, para o grupo parlamentar do Chega. O que é que achas? Mas para quê? Para lhe dar as 10 pizzas do livro, podia literalmente. Ser. Não tinha percebido. Desculpa, não tinha percebido. Eu acho que sim. Merecia, não merecia. Tipo, com um postal assinado por nós, para eles verem, para eles saberem que... Sim. Porque provavelmente ele não vai ouvir este episódio, que é uma pessoa ocupada, mas merece saber que nós sabemos que ele é um gajo medíocre e que escreve mal e que, infelizmente, tem demasiado poder neste país. Epá, sim. Esta temporada... Tu estás completamente abananado. Tu a meio tu morreste. Morri não... Mas porquê? Porque senti que tinha entrado no Matrix. Isto é, senti que tinha entrado no Matrix, mas só na parte do déjà vu. Que era constantemente capítulos... os thrillers... Eu gosto de ler thrillers. O meu medo era disto ser um thriller competente. Eu gosto de ler thrillers. Mas os thrillers cumprem um propósito maravilhoso, que é fazem avançar uma história e tu efetivamente queres saber o que é que vem a seguir. Ou seja, consegues engajar na história. Este perdeu-me logo ali. Eu vou-te dizer o que é que estava a fazer ontem. Eu ontem decidi rever o Avatar e estava a ver o segundo Avatar. E de repente o Avatar no início o segundo filme tenta envolver-te emocionalmente com aquelas personagens. E estava a acontecer o mesmo com este livro. E não consegui avançar para além de meia hora do filme, que eu pensei, eu nem sequer me consigo obrigar agora a ver este filme até ao fim, porque isto é uma merda. Não consigo envolver-me. Pá, aqueles senhores azuis não me conseguem envolver de maneira nenhuma, não consigo gostar daquilo, não consigo. Pá, peço desculpa às pessoas que gostam do Avatar. Mas a história é isto. E o facto de me teres perdido e eu pensar,
eu aqui não posso mudar de episódio, sabes? Não posso escolher outro filme para ouvir. E se há outros que é possível debater, este gajo, o facto de eu odiar este gajo, o facto de, ainda por cima, é isso que tu disseste, é um gajo medíocre a todos os níveis, e o livro ser um livro que não avança, ele conseguir fazer um thriller que consegue fazer com que as pessoas deixem de gostar de thrillers, se acharem que isto é um thriller. Mas o gajo pegar nisto e dizer, olha, eu vou inventar que estou a ser ameaçado por causa disto. Porque este livro é tão bom. Essa cena, sim. Isso é revoltante. Vou criar um buzz à volta de uma coisa. Mas mostra... Normalmente os melhores restaurantes são aqueles restaurantes onde tu vais enquanto cliente e vais mencionar aquele restaurante a alguém. É um bocadinho como os livros. Li isto, gostei. Como nós fazemos muitas vezes um com o outro. E damos um livro um ao outro. Tens de ler isto, que eu gostei imenso disto. Aqui é o contrário. É o André Ventura a fazer ao contrário como se fazia antigamente, que é, eu é que vos vou dizer que isto é espetacular. Como é que eu vou dizer? Não é dizer que é espetacular, é dizer que isto está a causar muita polémica. E para ele não lhe interessa que seja espetacular, o que interessa é que seja falado. Que no fundo é o princípio de vida dele. Pois. Não é que seja bom, é que não parem de falar dele. Mas se por acaso tenho pena, deviam ter lançado mesmo uma fátua, não era? Se calhar era dar-lhe demasiada importância, mas podiam matá-lo, não é? Não, isso não, pronto. Isso não. Também não, estou a gozar. Pronto. Eu estava a ser irónico. Vamos fechar isto. Mas lá está, mas é irónico que o gajo escreve um livro sobre radicalização de um jovem, mostrando que percebe tão pouco sobre os processos mentais de radicalização. E há livros bons disso. Há livros bons. O do António Salas é espetacular. O palestiniano. Sim, mas isso é um livro jornalístico. Mas mesmo em termos de romances, deve haver ótimos. É um processo complexo. É um processo que não é simples, não é islão mau. Portanto, se eu acredito nisto, vou-me tornar mau. É basicamente o que ele diz. Yeah. Não há condições socioeconómicas. Há muita coisa. E é irónico que ele tenha um entendimento tão fraco disto quando escreveu uma tese sobre isto e quando agora o sucesso dele beneficia dessa mesma radicalização de outros idiotas. De outros jovens, ok. Eu disse idiotas, é injusto. Outras pessoas radicalizadas que o apoiam e o gajo beneficia disto, no entanto não tem um entendimento minimamente profundo sobre o que está por trás disso. Achas que tem? Tem um entendimento. Não lhe interessa. Não, tem um entendimento porque vê os resultados. Claro. Mas acho que ele não tem essa capacidade. Não lhe reconheço isso. Quem tem coragem, lá está. Ninguém é obrigado a ter talento para a escrita ou a escrever livros bons. A maior parte das pessoas não tem. No entanto, uma pessoa é ego só. É ego. Mas isso revela muito. Eu não vou lançar um thriller porque eu sei que não sei escrever thrillers ao nível daqueles que eu gosto. Claro. Portanto, posso tentar e de certeza conseguir melhor do que isto. Mas tenho a noção suficiente para não chegar à frente. Eu vou mencionar uma coisa, se calhar não é justo aquilo que eu vou mencionar, mas vou mencionar. Há uns anos valentes, quando saiu aquele livro, O Último Papa, do Luís Miguel Rocha. O Luís Miguel Rocha fez esta merda, que foi a ideia de que ele tinha recebido documentos de um correspondente no Vaticano que provavam uma conspiração em torno do assassinato de João Paulo I. Sim, é uma coisa que até no Padrinho 3 aparece. Pronto. Ele beneficiou imenso disso e o livro esgotou a primeira edição porque estávamos também ali na ressaca do Dan Brown, o Daniel Silva já estava a vender e o gajo beneficiou. E o livro é um livro da pizza. Eu comecei a ler, eu lembro que o livro começa em que pensa um homem que vai a fugir a ser metralhado num carro. Começava assim, mas era um início da pizza. E o livro é da pizza. Eu estava a dizer que não é justo que o senhor já faleceu, entretanto. Todos vamos falecer. Pronto, eu sei. Mas que era um livro horroroso também era. E o gajo beneficiou não pelo livro em si, mas mais uma vez por o marketing que criou à volta do livro. E André Ventura tentou fazer o mesmo. Falhou. Falhou, mas não teve a mínima noção de perceber que o livro era uma merda. Mas não, ele deu só trabalho. Ele foi ao Chiado. Ele escreveu isto. Ele foi ao Chiado. Ele formatou isto. Ele mandou imprimir isto. Ele comprou exemplares. E em nenhuma altura ele tocou na consciência e disse, se calhar isto é uma merda. É tentar. E resulta. Isso resulta, meu. Isso é que me revolta. O Gustavo Santos foi bailarino. Mas isto dá razão aos autores da pizza, da autoajuda, que nós gozamos aqui. Que é, tu tentas, não podes ter noção. Tu não precisas de ser bom. Tu tens de tentar, tens de fazer, tens de ter atitude. Mas a ideia não é tu seres bom. A ideia é ter sucesso. Isso é completamente diferente. Exato. Porque retira-te uma consciência de que
pá, esta malta não está a tentar fazer avançar a arte, não é? A maior parte das pessoas que tentam ser Leonardo da Vinci, se calhar acabam a fazer caricaturas em Albufeira. Percebes esta ideia? Mas aí é a noção, há a noção da coisa, não é? Tu teres a falta de noção, não, eu vou ser o novo Miguel Ângelo, percebes? Sim. Não há. E eu vou fingir que estou a ser vítima de perseguição de muçulmanos. Eu vou censurar o meu próprio livro porque pode trazer problemas de segurança ao país. É de loucos. É de loucos e mostra... É revelador sobre esta personagem. A pessoa. Entretanto, terminou a primeira temporada e provavelmente a última, segundo o Bruno, vai ser a última. Vou precisar de tempo. Sim, eu também. Isso sim. Vou precisar de tempo. Sim, dizer só o seguinte, vamos fazer só mais um episódio a falar da temporada inteira, portanto não há mais livros a aconselhar, seja do caralho, seja da pizza, mas vamos fazer um episódio pequenino a falar sobre como é que foi a experiência de fazer esta primeira temporada. Sim, façam perguntas através do Instagram, recomendações, já temos visto algumas recomendações vossas que são interessantes e... Temos gostado do feedback do que tivemos na primeira temporada. Obrigado. Talvez compense algum sofrimento, mas não para já. Sim. Não amanhã. Amanhã não vamos começar a ler livros da pizza. Vamos agora descansar um bocado e terminamos com um livro da pizza escrito por uma pessoa da pizza. Por acaso, é verdade. Nós não avaliamos os autores como sendo da pizza. As pessoas são mais complexas do que isso. E até este... é mais complexo do que isto. Sim. No entanto, acho que podemos dizer que o contributo dele para a sociedade, quer como escritor, quer como figura pública, quer como político, é negativo. Certo. Portanto, então até te digo mais. O primeiro episódio e o 10º acaba por fechar um círculo interessante porque são duas pessoas da pizza. Sim. Mas este é mais da pizza. Este é mais da pizza. Mas... certo. De longe. Mas a primeira também é. É. Tá. Até à próxima. Um grande abraço e obrigado, malta. Livros da Pizza. Um podcast de Sérgio Duarte, Bruno Henriques.